Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês para um evento muito importante para a minha vida profissional e para o nosso site, o Notícias Agrícolas. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos a esse evento junto com a BASF. A BASF nos deu a honra, a mim e ao Notícias Agrícolas, de conduzir esse evento muito importante, histórico para a agricultura, porque nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, nós estamos lançando uma nova molécula aqui no Brasil, uma nova molécula para conter as doenças fúngicas. Portanto, um novo fungicida, com um novo princípio, com um novo tudo, né? Uma nova revolução na agricultura brasileira que chega na hora certa. Essa molécula está sendo lançada pela primeira vez no Brasil. Agora, hoje, nesse instante aqui pelo Notícias Agrícolas, é o Belian, é o produto da BASF, é disso que nós vamos falar durante esse evento. E na hora certa, bom, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que na hora certa. Mas primeiro, claro, convidando a todos para estarem conosco, vai ser um evento que nós estamos começando agora, precisamente 10 horas, horário de Brasília. Vamos até ao meio-dia com vocês, trocando informação, passando informações importantes, e vocês vão nos ajudar a fazer esse programa ser mais bem inteligível para todos. Olha aqui, um evento que nós estamos realizando dentro da casa da BASF, aqui em nossa Cascavel, aqui na Copavel, e nós estamos aqui também contando com a presença de todos vocês, inclusive com as suas perguntas. Nós já vamos colocar um telefone à sua disposição para você participar, para você perguntar. Temos um QR Code para você mandar a sua pergunta. Tem o telefone aí, o telefone é o 549-9966-0125. Esse telefone vai ficar na tela, você pode digitar e mandar suas perguntas. Mas como também você pode pegar o seu celular ali no QR Code, dirigir aqui pela essa marca do QR Code, e ali você abre o espaço para mandar as suas perguntas. É muito importante porque nós estamos com 3 especialistas que vão falar dessa nova molécula, a Belian. Conosco, primeiramente, está o Dr. Vitor Bernardes, gerente sênior de soja da BASF. Ao seu lado está o Gustavo Bastos, gerente sênior de marketing sul da BASF. E ao lado do Gustavo, o meu amigo, o Dr. Lucas Navarini, um dos principais fitopatologistas do meu Brasil. Olha que time legal para a gente explicar, detalhar o que vem a ser essa nova molécula que vai ajudar a você se proteger, proteger a sua soja. E olha, essa é a grande novidade, essa molécula não tem fito, ela não dá fito, portanto, não corta a produtividade da soja. A gente está lançando oficialmente nesse instante, mas já posso antecipar a todos vocês que nós temos quase 1.000 produtores testando essa nova molécula a campo, na sua soja. E nós vamos trazer depoimentos de produtores que estão usando o Belian. Além, é claro, né, do Dr. Lucas Navarini, um professor em fitopatologista, que por 4 anos está testando essa molécula para chegar hoje e dizer para você da efetividade, da eficácia do Belian. Isso é extremamente importante ouvir, portanto, essas pessoas com a sua participação. Agora, eu fiz uma contextualização, dizendo para todos vocês que esse é o momento certo de nós conhecermos uma nova molécula para deter as doenças fúngicas. Por que esse é o momento? Bom, nós estamos saindo de uma safra, a 22-23, com muita dificuldade, muita seca no sul do país, e chegamos até mesmo a ter uma convicção de que a ferrugem da soja, por exemplo, ela parou de existir, deixou de existir. Não é isso, e muito pelo contrário. Nós vamos mostrar agora uma imagem para vocês, o que dá a dimensão da necessidade da BASF lançar essa molécula. Então, eu vou pedir para colocar no ar essa imagem produzida pelo NOAA, é uma imagem do Pacífico, é uma imagem do Atlântico. Essa imagem é de ontem, mostrando, preste atenção, vejam aí essa tela, que o Laninha, que são águas frias, águas azuis, foram embora das duas costas, claro, da América do Sul. De um lado esquerdo você tem o Pacífico,
Lá no Peru, veja lá em cima no Peru, as águas estão vermelhas à esquerda, portanto, são águas aquecidas. E à direita, muito mais fortes, no Atlântico Sul, também águas aquecidas. Isso tem um significado muito simples. O El Niño está indo embora. Nesse instante, hoje, agora aqui, nós estamos numa transição, não é, entre o Laninha e o El Niño. E, a partir de agora, do segundo semestre, os meteorologistas estão dizendo que nós vamos conviver com o El Niño. E vocês sabem que o El Niño traz muita chuva, portanto, muita umidade, principalmente para o Sudeste, para o Brasil Central, mas notadamente para o Sudeste e para o Sul do país. Então, os amigos que estão no sul do país, que sofreram muito com seca, com estiagem, agora vão ter que conviver com bastante chuva, talvez até com bastante frio, mas também com muita umidade. E umidade, doenças fúngicas. É por isso que nós estamos aqui falando estrategicamente desse momento do lançamento do Belian. Para nos explicar o que é essa molécula, da importância, nós vamos passar a palavra ao Dr. Vitor Bernardes, o gerente sênior de soja da BASF. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, João. Bom dia a você que nos ouve, nos escuta. Uma satisfação, enquanto BASF, de estar aqui para lançar um produto realmente inovador e de alto impacto para a agricultura brasileira. Nós estamos muito honrados em realmente poder trazer esse novo fungicida que vai ter um impacto, né, no dia a dia do agricultor e ajudar ele a produzir mais e melhor. Bem, o Belian, gente, é um novo fungicida composto por um novo e exclusivo ingrediente ativo que tem alguns atributos que vão entregar excelentes benefícios para o agricultor. Em suma, gente, a gente tem um novo fungicida, um ingrediente ativo que ele tem a capacidade flexível de fazer ligações mais fortes no sítio-alvo do fungo e, com isso, controlar um amplo espectro de doenças. Então, nós endereçamos o problema da ferrugem, da mancha-alvo, e com grande destaque para o controle de cercóspora, que é uma doença emergente no nosso país. Vitor, então é uma nova molécula? É um novo instrumento, uma nova ferramenta? Exatamente. O Belian, ele é uma tripla associação. Nós temos 3 ingredientes ativos dentro do Belian, sendo um deles extremamente exclusivo, inédito aqui no Brasil, com essa efetividade necessária para fazer um bom manejo das doenças da soja. Então, nós temos alguns atributos fundamentais e importantes do Belian que vão sim te ajudar a agricultor a fazer uma produtividade acima do que você vem colhendo, vai te dar segurança e confiança no manejo e que você vai ter mais longevidade no teu negócio. O Belian tem um princípio ativo. Como é que chama esse princípio ativo, doutor? Ele é o Revisol, a gente chama ele de Revisol, né? Ele é o primeiro e único isopropanol azol no mercado. O que ele tem de diferente do que há no mercado hoje é a tecnologia PowerFlex, que é a capacidade dessa molécula de se moldar, de ser flexível, fazer ligações mais fortes no sítio-alvo do fungo e, com isso, ter um controle mais eficiente. Trocando de miúdos, doutor Vitor, é assim, se o fungo se modificar, ele se modifica junto com o fungo e o Revisol atua para impedir a propagação do fungo. Exatamente. A gente pode fazer uma correlação aqui com chave e fechadura, pensando onde a fechadura é o sítio-alvo do fungo, é o fungo, e o fungicida é a chave. O que vem acontecendo é que essa fechadura, ao passar do tempo, o fungo vem se adaptando e ela vem mudando um pouco a sua conformação. E os fungicidas atuais hoje não estão encaixando perfeitamente nessa fechadura. A analogia que nós podemos fazer é o Revisol, né, que tem dentro do Belian, ele se molda para ter um encaixe perfeito nessa fechadura, com isso ter uma ligação mais forte e a gente entregar um manejo de maior efetividade para o agricultor. Tudo bem, vamos passar o microfone agora para o Dr. Lucas Navarini. Eu quero, com isso, voltar a lembrar aos senhores que nós estamos ao vivo pelo Notícias Agrícolas. Já fizemos uma breve introdução da importância desse lançamento a nível Brasil, lembrando que essa nova molécula do Belian já está sendo lançada a nível global, em vários países, pela BASF. É uma propriedade intelectual da BASF, só ela tem essa molécula
E essa molécula vem para dizer assim, do meu jeito de comunicar, veio para refrescar as moléculas de combate às doenças fúngicas, às ferrugens, principalmente. Por isso, já fiz essa breve introdução. Eu quero lembrá-los para vocês nos ajudarem a fazer esse programa mais inteligível, mais comunicativo. Então, usem o seu celular para mandar perguntas. Está aí o telefone na sua tela e está aí o QR Code se você não quiser digitar. Então, você pega o seu celular, abre o QR Code do seu celular, mira naquele QR Code da tela e ali abre uma espécie de uma página para você mandar a sua pergunta. Lembrando, por favor, claro, deixar o seu nome e a localidade de onde você está falando, porque cada município, cada região do país está com uma condição diferenciada nesse momento e tudo pode se modificar com a entrada do El Niño, conforme eu mostrei para vocês. Por isso, nesse instante, é muito importante ouvir um dos principais fitopatologistas do país, ou seja, aquele pesquisador que pesquisa as doenças, que é o meu amigo Lucas Navarini, que é lá do Rio Grande do Sul, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Doutor Lucas, mais uma vez juntos, muito prazer, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, João, o prazer é meu estar com vocês aqui, né, para poder discutir um pouco sobre as doenças na cultura da soja no Brasil. No mês de fevereiro é muito bom de conversar das doenças de soja, justamente porque nós já temos um panorama de várias rodadas aí que a gente teve em regiões diversas do Brasil, e poder estar aqui também junto com o pessoal da BASF, aí, né, o Vitor e o Gustavo, falando de uma grande inovação para a cultura da soja aí, que vai trazer muitos benefícios para nós aí. Agora, a gente tem que entender que é uma grande inovação mesmo, ou é apenas, vou falar do meu jeito, é apenas uma ação de marketing? Realmente tem um grande avanço na tecnologia, na pesquisa, nesse momento com o Belian? João, o que a gente tem hoje, né? Hoje, eu poderia dizer, nós temos mais do mesmo, às vezes, né? Nós temos ótimas misturas novas no mercado, mas são ingredientes ativos já conhecidos. E para a gente avançar, né? Avançar, melhorar, mais tecnologia, mais resultado, é fundamental realmente novas tecnologias, novos ingredientes ativos, novos mecanismos de ação. E o Belian é isso, né? Ele traz um novo ativo aí, né? Inexistente até o momento, com destaque de desempenho alto para o controle de doenças da soja, que a gente acredita que vai agregar muito aí para os cultivos de soja a nível nacional. Já é de conhecimento dos produtores, doutor Navarini, que as atuais moléculas de combate às ferrugens asiáticas, as doenças fúngicas, elas estão envelhecidas pelo tempo. Essa forma que eu tenho que colocar, eles sabem que o princípio ativo baixou a sua eficiência das atuais moléculas. Por isso da importância de ter o Belian agora nesse lançamento? Justamente, João, não é só mais um patamar de controle melhor, mas também uma ferramenta fundamental para manejar a resistência que as doenças apresentam aos fungicidas mais utilizados, né? Nós temos fungicidas usados há mais tempo, que, como você mesmo comentou, estão mais cansadas, né? E esse cansaço nada mais é que você usar o fungicida repetidamente toda a safra, acaba invariavelmente selecionando, né, populações do fungo menos sensíveis a ele. E isso acaba acarretando em perda de desempenho, perda de controle e, vamos dizer assim, o produtor não colhe aquele resultado almejado, né? E as novas ferramentas são para isso, são novidades, com alta efetividade, não expostas ainda, que vem agregar no manejo, com certeza, e melhorar de maneira geral, inclusive o manejo da resistência, né? Diminuir essa resistência, diminuir o cansaço das outras que estão, por ter uma ferramenta diferente. E ter mais produtividade. E mais produtividade, com certeza. Exatamente pelo princípio básico do Revisol, que é o ingrediente ativo do Belian, que ele elimina praticamente a fitotoxicidade na aplicação? Eu diria o que acontece hoje. Na soja, nós temos algumas moléculas aí que são muito utilizadas, que são moléculas que têm uma propensão maior a causar um estresse na planta a ponto de gerar uma fito foliar, queima da folha, que o produtor chama de fito, né? E essa destaque dessa molécula nova é que ela tem uma ação curativa também, mas não tem essa peculiaridade. Ela é extremamente seletiva. Até hoje aí nós estamos na 4ª safra de testes com ele, né, com o Belian,
Inclusive, nessa safra, estamos testando em diversas misturas aí, né? A gente não consegue fazer tudo que o agricultor faz em casa de misturas aí, mas em diversas misturas, até para entender como é que o produto se comporta. E do Rio Grande do Sul, você mesmo comentou, né, João? Nós estamos sofrendo com uma seca severa lá. No cenário de seca, calor, as aplicações foram realizadas e nós não observamos nenhum problema de fito. O produto realmente é extremamente seletivo e muito bom para a soja. Então, pegando esse gancho, repetindo a pergunta que eu fiz para o Dr. Vitor, muitos produtores começaram a considerar que não tem mais ferrugem por causa do clima, está seco e tal. Nós não tivemos ocorrência de ferrugem e se esqueceram da ferrugem. Só que a gente tem recebido informações que muita soja do tarde já está sofrendo com a presença da ferrugem. É isso, doutor Lucas? Eu diria já, né, João? Agora de 15 de janeiro para cá, regiões como o sul do Mato Grosso, aqui no oeste do Paraná, o próprio Paraguai, alta pressão de ferrugem, né? E fazendo esse apanhado, correlacionando com o que você comentou do clima, o que aconteceu nas últimas safras, né? O produtor, ele tem que entender essa conjuntura de safra, né? Se vocês lembrarem aí na pandemia 2020, 21, 22 aí, foi muito seco de agosto para setembro, outubro. Teve algumas safras aí até que Mato Grosso atrasou a semeadura, aqui no oeste do Paraná atrasou a semeadura porque não choveu cedo. Essa falta de chuva, esse clima adverso nesse período, ele acaba não permitindo que tenha muita planta de soja comunitária, preservação de ferrugem na entre safra, diminuindo muito o inóculo do fundo. A gente entra numa safra não sem ferrugem, mas com a ferrugem tardia. Como a gente planta cedo, planta precoce, é o escape, né? A gente acha que não tem ferrugem. E ainda temos, João, quase você, né, no Brasil, essa mensagem, né? Não tem ferrugem, não tem doença, parece. É bem essa relação. Tem a cercóspora, tem o oídio. Justamente. Tem a mancha-alvo. E o que aconteceu esse ano? Esse ano, desde final de julho, chovendo bem. Agosto choveu bem. O Paraguai conseguiu semear soja em fim de agosto. E outubro choveu. Tem municípios aqui da região que acumularam mais de 500 milímetros em outubro. Então, essa chuva mais precoce, que permitiu um plantio de soja no cedo, consequentemente nos permitiu uma preservação maior de ferrugem, uma antecipação da epidemia da ferrugem, que chegou mais cedo, e hoje você consegue ver ferrugem na soja safra. E, evidentemente, por consequência, essa soja que vai passar o fevereiro aí no campo, na roça, eu diria assim, ela vai experimentar um prejuízo por ferrugem. Agora, nós estamos entrando agora, só para complementar o seu pensamento, doutor Lucas, com essa informação que nós estamos tendo da meteorologia, que a Laninha está indo embora, a Laninha é menos chuva, nós já presenciamos aí, estamos 7 anos vendo o efeito do Laninha na produção, principalmente do sul do país, e agora inverte. Agora vem o El Niño, mais chuvas, mais umidade. O senhor que é o especialista em alerta de ferrugem, o senhor pode nos dizer o que vai acontecer na safra, já no segundo semestre de 2023? Acredito que será uma safra onde o sul vai voltar a sofrer com alta pressão de ferrugem, né? Porque hoje, inclusive, nós temos muito inóculo de ferrugem, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul está seco, sem condições para o desenvolvimento da doença, né? E o resto do Brasil vai ter chuvas regulares que poderá desenvolver ferrugem. Então, essa safra foi uma prévia, eu diria assim, é um preparatório para o que vem para a próxima. Claro que tudo vai de nós acompanharmos, né, João? E vendo como é que o julho, o agosto vai se desenvolvendo aí, para ver como é que se vai desenvolver a ferrugem. Mas, tirando um pouco o foco da ferrugem, eu chamaria uma outra atenção forte para o agricultor, né? Que não é só a chuva que rege a ferrugem, mas o maior risco que a gente está vivendo hoje é o controle de manchas nessas safras mais secas e que não tem ferrugem. Que o produtor hoje ele não observa esse cenário, como eu disse, não tem ferrugem, não tem doença, às vezes, na ótica de alguns agricultores, e ele acaba errando o manejo de doenças como a cercóspora. É uma doença que evoluiu muito, mudou muito, tem trazido grandes desafios no manejo. E eu diria hoje, ferrugem, mancha-alvo, são 2 grandes direcionadores do agricultor para o controle. E ele está deixando a desejar na cercóspora. E hoje, toda lavoura que você for olhar tem deficiências de controle de cercóspora. E isso vem de encontro ao Belian. Porque o Belian, um dos destaques do Revisol, justamente, é um alto desempenho de controle de cercóspora. Então, coincidentemente, a BASF traz uma ferramenta inovadora num momento onde a sojicultura brasileira tem sofrido com uma doença que se tornou mais agressiva e mais prejudicial para a produtividade do agricultor.
Muito necessária a presença, então, desse lançamento do Belian. Muito necessário também a gente voltar a dizer da importância desse evento. O doutor Navarini está situando as preocupações no sul do país, mas o produtor sabe, né? Pode ter maior incidência de doenças fúngicas agora com El Niño no sul do país, mas isso, evidentemente, vai se alastrar. A umidade não vai ficar só restrita ao sul do país, ela vai subir para o sudeste, para o Brasil central, e nós estamos trazendo, nesse momento estratégico, esse lançamento do novo fungicida da BASF, exclusivo da BASF, com novo experimento, novas ações modernizadoras em termos de defesa das doenças fúngicas. Agora, eu preciso situar a ação do Belian no sul do país. Eu vou falar com o Dr. Gustavo Bastos, ele é gerente sênior de marketing do sul do Brasil. Gustavo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, João. Obrigado. Uma alegria estar aqui, principalmente nesse momento especial que a gente está vivendo. Exatamente. Que é lançar o Belian para a agricultura brasileira, para o sojicultor brasileiro. Muito obrigado a você também que nos assiste. Um bom dia para você também. Não se esqueça de pedir para eles mandarem perguntas. Manda as perguntas, por favor. As dúvidas, a gente está aqui aí na tela. Tá. Gustavo, a gente começa assim, um evento dessa envergadura, assim, a gente fica meio perdido, assim, tamanha a importância, porque eu estou fazendo história para a minha vida. Você sabia que em 2001 eu fui chamado pela BASF para lançar o Ópera? Eu novamente agora com um novo lançamento, que maravilha! Mas olha a importância dessa nova molécula da BASF para a agricultura, para a proteção dos produtores. Em 2001, como eu disse, a BASF lançou o Ópera, que é a estrobilurina, que é o princípio ativo do Ópera, estrobilurina. Em 2013, eu também participei do lançamento de um outro produto revolucionário, que foi um outro estágio, do Orquestra. O Orquestra, que é a carboxamida. E agora nós estamos na terceira molécula global que a BASF está lançando, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mostrando a importância disso, não do João Batista, não das moléculas, muito menos desse evento, mas principalmente da soja, a importância de proteger a soja, que é proteger o alimento, né, a estratégia da alimentação mundial. É isso que a gente tem que destacar, Gustavo? Exatamente, João. É uma alegria, né? A gente poder trazer para o mercado um produto tão disruptivo como o Belian, né? Sobretudo no momento em que o agricultor está precisando. A sojicultura brasileira está precisando de moléculas como essa que está no Belian, né? O isopropanol, o Revisol, como o Vitor colocou, né? Para a gente chegar aqui, João, nesse ponto, que é lançar o produto para o mercado, faz mais de 10 anos que a gente está testando esse produto. Para a gente chegar com uma molécula dessa no agricultor, a gente começa com mais de 20 mil moléculas. A gente vai selecionando em laboratório, depois em campo, aí até com parceiros como o Navarini, que está aqui com a gente, ajuda a gente a testar o produto, para daí sim a gente levar para o agricultor. Então, um evento como esse, onde a gente está trazendo o produto, é quase que uma coroação para nós, sabe? Porque tem anos e anos de pesquisa para chegar, senhor agricultor, está aqui um produto que vai fazer diferença na sua lavoura. Porque, dizendo assim de uma maneira bem simples, né? Até parece que vocês foram ali na gaveta, pegaram uma molécula, está aqui. Bom fosse assim, né? Bom fosse assim, não é assim, né? A BASF, a gente está há mais de 160 anos, né, no mundo, no Brasil, mais de 100 anos, né, e trazendo sempre tecnologia para o agricultor. Então, os pesquisadores da BASF, né, essa é uma empresa mundial, eles sabem da existência das alterações climáticas. A linha que agora é a linha. Eles viram lá na frente da necessidade, como eu digo, de refrescar a proteção das plantas. Exatamente. Então, assim, né, a gente é um país abençoado, né? A gente tem diversas situações no Brasil. É um continente isso aqui, né? Você tem soja plantada a mais de 1.000 metros de altitude, soja plantada praticamente a nível do mar, e isso altera totalmente a dinâmica de doenças, né, em N regiões. O sul é diferente um pouco do norte, do Cerrado e por aí vai. E aí o nosso pesquisador, né, a gente pensa assim, poxa, como que eu posso lançar um produto, trazer um produto para o mercado, para o agricultor, que consiga performar nas diferentes situações que o Brasil tem.
E esse é o grande desafio, né? Para nós que somos uma empresa de pesquisa e inovação. Né? Porque o agricultor lá de Guarapuava, que dá mais de 1.000 metros, tem que ficar satisfeito com o produto, né? Tem que performar nas doenças, tem que ter a seletividade que o Vitor trouxe, a flexibilidade de uso e tudo isso. Mas também é um agricultor que está no nível do mar, que tem outra dinâmica de doença, também tem que ficar satisfeito com o produto. São poucas empresas que conseguem fazer isso. Para você chegar nesse refino químico, nessa inteligência química, são anos e anos de pesquisa e desenvolvimento. Maravilha. Gustavo, a gente vai voltar a conversar com o jeito que nós estamos fazendo. Já estamos recebendo perguntas e, claro, o foco é na questão da fitotoxicidade. Então, a utilização do Belian reduz a fito, não tem fito, logo não corta a produtividade da soja. Isso é o que está dando maior curiosidade nas perguntas que estou recebendo. Mas antes de passar de volta a pergunta para o Vitor Bernardes, que eu quero do Vitor, já vou antecipar a pergunta, mas não vai responder agora não, porque a questão é essa, por que na primeira aplicação? Mas você responde já já. Já já por quê? Porque eu vou pedir para passar um vídeo, um resumo do que nós estamos conversando agora, que é a mensagem que a BASF vai levar até você. Claro que não vai ficar aqui restrito, né, ao show rural, né, aqui em Cascavel. A BASF vai levar essa informação para todas as regiões produtivas do país. Aguardem que vai chegar perto de você e você vai ter oportunidade de outros eventos como esse, fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Mas nesse instante, antes de voltar para o Vitor, vamos passar esse vídeo de 30 segundos, tão somente fazendo um resuminho do que é a ação do Belian, o que é o Belian. Vejam aí. Se as doenças evoluem, o manejo fitossanitário também precisa evoluir. A resposta? Inovação com alta qualidade, seletividade e amplo espectro de controle. Inovação que maximiza a produtividade e a rentabilidade das lavouras. O novo fungicida multicultura da BASF traz o revolucionário princípio ativo Revisol, com a exclusiva tecnologia PowerFlex, o poder flexível para a alta performance da sua lavoura. Uma mistura tripla, uma solução completa que se adapta para combater os principais fungos, levando mais proteção para o cultivo. Descubra tudo o que Belian pode fazer pelo seu cultivo. Belian, quando amplo controle encontra alta performance. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Vídeo que vocês acabam de ver, nós vamos apresentar várias vezes, ele é um resumo de toda a mensagem que nós estamos tendo aqui. Mas, pessoal, eu tenho as minhas curiosidades, eu fiz as minhas perguntas, mas nesse instante nós estamos com os 3 especialistas, digamos assim, os mais entendidos do Belian, para você tirar suas dúvidas, porque é um novo instrumento, uma nova ferramenta para você se proteger e não perder produtividade. Doutor Vitor, por que vocês estão posicionando o Belian para a primeira aplicação? Exatamente. O produtor deve estar se perguntando, né, João? Por que eu deveria utilizar o Belian? Por que eu devo mudar o que eu estou fazendo para utilizar o Belian, né? Nós vamos tentar aqui ser bastante sucintos, mas passar uma mensagem muito clara para você, produtor, o porquê que o Belian vai fazer a diferença no teu manejo, né? Primeiro é o seguinte, que o Belian, ele tem uma tecnologia chamada PowerFlex, que é um ingrediente ativo exclusivo e inovador, que ele se molda e é capaz de fazer ligações mais fortes no fungo, e com isso você tem um controle mais eficiente quando comparado com os outros produtos que tem no mercado. Explicando melhor. É uma das principais, João. Mas vamos explicar melhor. Então eu tenho aqui a minha soja, aí de repente vem o fungo da ferrugem ou da mancha-alvo, não importa. Ele se instala. Eu venho com os materiais antigos, os presentes que estão atuando hoje, ele vai e pega o fungo numa parte. E o fungo, a gente sabe disso, ele é um ser vivo, ele se movimenta, ele se muda, ele provoca uma mutação. E aí o Belian, com o seu princípio ativo, o Revisol, ele muda junto. Essa é a forma, esse é o PowerFlex, ele é flexível. A gente tem dito o seguinte, né? Se os fungos mudam, eles evoluem, o manejo do produtor precisa também evoluir. E ele vai evoluir ao utilizar o Belian. Porque o Belian é justamente assim, a gente faz, voltando à analogia da chave e fechadura. A fechadura, ela se modificou ao longo do tempo. Então, a chave, que são os atuais fungicidas, não tem encaixado de maneira correta para fazer realmente esse encaixe perfeito.
O que o Belian faz? Ele se molda, se movimenta para encaixar perfeitamente na fechadura e, com isso, a gente tem um controle mais efetivo das doenças. É isso que você chama de Power Flex. Isso. Poder da flexível da molécula que vai entregar para o produtor uma alta performance. E isso é novo. Exatamente. Essa é uma tecnologia exclusiva da BASF que vem inerente a esse novo ingrediente ativo. E eu não paro por aí, sabe, João? Falamos aqui da tecnologia Power Flex, né, desse novo ingrediente ativo único e exclusivo, mas o Belian, produtor, ele vai te entregar alguns outros grandes e importantes benefícios que nós vamos discorrer aqui nesse momento. Um outro, João, é seletividade. Seletividade é um ponto fundamental, né, a nós explorarmos, porque o Belian é um produto extremamente seletivo para a soja. E para o algodão também, que também é outro cultivo foco do Belian. Mas o doutor Lucas levantou a mão, ele tem um complemento aí. Passe a bola para o Lucas Navarini. Dá um pitaco aqui, né, João? Pitaco. Vitor, tu chamou atenção para mim, até para um ponto aí. Voltando a falar lá da cercóspora, uma doença aí que o produtor às vezes não está vendo o prejuízo que está tendo na lavoura, por um dos fatores que ele comentava, né? Hoje, são mais de 5 espécies diferentes do fungo cercóspora, né? São espécies diferentes que causam mancha em soja. Algumas das espécies, como a cercóspora flagelaris, que é uma que tem predominado, os sintomas que ela tem produzido em algumas cultivares de soja são extremamente similares a fito de fungicida. E isso acontece. Às vezes o produtor faz aquela aplicação desses produtos mais antigos, que são perigosos para dar fito, e faz no começo para evitar o risco da fito, acaba tendo um efeito cumulativo e você acaba observando uma fito lá no início do enchimento de grãos da soja. Aí, é fito ou é doença? Essa é a grande questão da safra. Na maioria dos casos, eu tenho observado que é doença, não é fito. E pela confusão, ele não entende que é cercóspora, ele acha que é uma fito, ele não traz um produto com ênfase no manejo de cercóspora e acaba chegando no final do ciclo com muita mancha e perda de produtividade significativa. E quando o Vitor comenta dessa tecnologia, né, Vitor, é Power Flex, né, que a molécula tem uma capacidade de melhorar a sua ligação, por que eu te falei no início da minha participação aqui que o Revisol, ou o Belian em si, ele é um ótimo produto para o controle de doenças na cultura da soja, com um destaque em maior desempenho no controle de cercóspora. Se nós considerar hoje que são várias espécies do fungo, uma molécula que é capaz de melhorar a sua ligação conforme varia a espécie de fungo, por isso que ele apresenta uma performance diferenciada. Então, acho que ouvindo o Vitor, eu acabei achando uma explicação do porquê a gente vê um desempenho até melhor do Revisol hoje, frente a essa doença especialmente. Mas você deu uma palavra-chave para o Gustavo, pode passar a bola para o Gustavo, porque eu quero saber de perdas de produtividade. Então, assim, nós não tivemos a ferrugem, mas tivemos a cercóspora. O Lucas acaba de dizer isso para a gente. E você, como responsável pela soja do sul do país, em nome da BASF, como é que você viu a performance das doenças? Pois é, João. Faz algumas safras já que o agricultor não tem visto ferrugem nas lavouras. A não ser o plantio mais tardio, uma variedade de ciclo mais longo, né, e tudo mais. Só que esse ano a coisa mudou um pouco, né? A chuva demorou um pouco mais para chegar, o plantio foi feito um pouco mais tarde, com cultivares de ciclo mais longo, porque na última safra a gente teve uma seca profunda aqui no sul, então o agricultor optou por cultivares de ciclo mais longo para tentar amenizar essa situação na safra 22-23, e a ferrugem chegou no final da safra agora. Então a ferrugem está pegando e o agricultor está relembrando momentos que ele já viveu em safras anteriores. E por isso que, estrategicamente, nós estamos lançando o Belian hoje, para ele se preparar para o que vem aí. Para ele se preparar. Essa é uma preocupação nossa, João, pelo seguinte, né? A fórmula, a receita, o manejo que o agricultor utilizou na safra 22-23 não necessariamente vai trazer sucesso para ele na safra 23-24. Porque você bem colocou lá, né? A gente está migrando para um possível El Niño, são mais chuvas aqui no sul, a dinâmica das doenças vão mudar, a agressividade das doenças serão maiores, a ferrugem deve chegar mais cedo, com mais intensidade. Então, o agricultor ele precisa optar por um controle fúngico mais potente, um controle fúngico que dê a ele mais tranquilidade. E a hora dele fazer essa definição, dele escolher o que ele vai utilizar, dele montar a estratégia dele, de fato, né, da próxima safra, é agora. É
agora que ele está fazendo a programação da safra dele. Então, por isso que a gente está trazendo aqui no Show Rural, né? Para apresentar para ele o Belian como uma opção para ele, a melhor opção para ele ter a safra tranquila, né? 23, aliás, você me deu uma dica aí, eu vou pedir para a nossa operação aqui do Notícias Agrícolas, vou dar um filminho, um vídeo que eu fiz agora de celular, aqui no stand da BASF. Esse é um convite para os senhores que estão perto aqui de Cascavel, que vêm aqui ao Show Rural. Venham aqui à casa da BASF, para vocês verem a soja que está aqui ao lado do nosso stand, uma soja maravilhosa, você olha assim e fala, nossa, essa soja está com Belian. Venham tirar as suas dúvidas, venham ver como é que ele funciona, venham aqui conversar com o pessoal da BASF. Podemos mostrar esse vídeo? O vídeo que mostra a soja aqui em volta do nosso stand. Está renderizando? Daqui a pouquinho eu... Posso fazer? Então tá, vamos ver como é que está a soja aqui no nosso stand do Show Rural Copavel. É uma soja que usou o Belian, está presente. Você vê a sanidade da lavoura. Claro, aqui é uma vitrine da melhor soja, melhor cultivar, melhor manejo, tudo muito legal. Mas assim que a gente tiver, que eu gravei agora, daqui a pouco a gente volta aí e mostra o vídeo. Deixa eu fazer uma pergunta já. Aliás, estamos recebendo perguntas aqui, está muito legal. Quer mostrar agora? Podemos? Então tá. Olha aqui, é um vídeo aqui do nosso stand, que é um vídeo convite para você conhecer o Belian aplicado na soja aqui presente de Cascavel. Pode rodar. Renderizando o vídeo, não tem problema. É assim mesmo, estamos ao vivo, daqui a pouco a gente vai botar no ar essa soja. Então tá, deixa eu aqui então trazer uma pergunta, que nós estamos recebendo várias perguntas. Aliás, a primeira pergunta veio uma pergunta dupla, uma pergunta do meu amigo Cláudio Noro, aqui de Cascavel, um produtor que eu adoro, uma pessoa muito legal, muito eficaz e que usa produto BASF há muito tempo. O Cláudio Noro está perguntando, acho que eu vou levar essa pergunta para o Vitor Bernardes. É preciso usar um fungicida protetor junto com o Belian? A nossa recomendação do BASF, sim, a gente recomenda a adição de um fungicida multissítio ao Belian, assim como aos outros fungicidas do nosso portfólio. Então, a gente entende que o multissítio, sim, é uma ferramenta necessária para o posicionamento. Tá. O Cláudio Noro faz uma segunda colocação, eu vou continuar com você, Vitor. Ele quer saber se o Belian apresenta algum afito na soja e se ele pode usar na segunda aplicação também. Muito bem, exato. Assim, vamos aproveitar essa pergunta e fazer um apanhado dos principais benefícios, né, do Belian ao produtor, e eu vou responder exatamente essa pergunta. Então, veja, o Belian tem um novo ingrediente ativo, né, com a tecnologia PowerFlex. Além disso, o Belian é um produto extremamente seletivo, produtor, né? Você pode ficar tranquilo que ele não vai queimar a tua soja e ele é bastante tranquilo de fazer associação com outros produtos também, que é comum você utilizar, como alguns fertilizantes foliares, inseticidas nas entradas que você faz. Então, o Belian, muito tranquilo, simples de usar, baixa dosagem e não dá fitotoxicidade para a soja. Além disso, ele é um produto que entrega um amplo controle para você, produtor. Além de endereçar a ferrugem, a mancha-alvo, nós temos um controle com bastante destaque na cercóspora, que é uma doença emergente que vem tirando produtividade do agricultor. Então, veja, nós falamos de amplo espectro, falamos de seletividade, falamos, né, que tem um novo ingrediente ativo com destaque no controle da cercóspora, e eu também gostaria de falar de equilíbrio para o seu manejo. E o que eu quero dizer com esse equilíbrio? Tendo um produto com amplo espectro, um espectro complementar, e um produto de alta seletividade, você vai fazer um manejo mais equilibrado. E com isso, você vai conseguir avançar naquelas 2, 3 sacas a mais que você vem buscando colher há alguns anos, mas às vezes está tendo alguma dificuldade. Então, esse ajuste fino no manejo, esse equilíbrio entre performance e seletividade, o Belian vai te entregar. Então, vamos complementar a questão da produtividade. Se ele não tem fito, você não corta a energia da planta, né? Ela está passando energia, jogando lá para formar grãos, aí você põe um produto que dá fito, você corta essa energia.
Belian não tem isso. Exato. Hoje tem muito produto à base de proteoconazole no mercado. O produtor vai entender o que eu estou falando também, né? Então, o que nós temos abordado é, se o produtor começar a fazer aplicações sequenciais e sucessivas de produtos mais agressivos para a planta, ele poderá ter um bom controle de doenças, mas a planta também vai se debilitar. Ela vai ter um gasto energético para metabolizar esses produtos mais agressivos para ela. É uma quimioterapia mais pesada para a planta. Quando ele entra com o Belian e faz um equilíbrio, né, entre um manejo equilibrado com o Belian e depois com o Blavit, que é o nosso produto da segunda aplicação à base de proteoconazole, ele vai estar fazendo um manejo muito mais equilibrado em termos de controlar as doenças emergentes e ter uma planta mais equilibrada sem os impactos da fitotoxicidade. Mais saudável, mais fortinha. Ele não vai ver aquela folha queimada que ele não gosta daquele aspecto. Não vai ter perda de produtividade. E, João, eu falaria, e aí um ponto adicional nisso, né? Depois o Dr. Lucas pode, inclusive, me complementar. Quando aparece a fitotoxicidade na planta, na folha, que queima a folha, essa folha ela fica mais propensa à entrada de alguns patógenos, de algumas doenças, como é o caso da cercóspora. O Dr. Lucas pode me complementar. Então, usando o Belian, ele não vai ter essa fitotoxicidade e nós temos um produto que é destaque no controle da cercóspora. Então, veja que a fitotoxicidade e a propensão da planta a ter mais doença, no caso da cercóspora, elas estão correlacionadas. E aí a gente não tem esse problema quando você usa o Belian. O Belian te entrega o controle com a seletividade que você precisa. Microfone para o doutor Navarini. Doutor Lucas, eu tenho uma pergunta aqui de Tupã. Está sofrendo muito com a seca. O João, ele não deu o sobrenome. Aliás, por favor, coloque o sobrenome para a gente identificar as pessoas. Ele diz assim, uma pergunta simples e objetiva, que vem de Tupã-Siretã. O que esse novo princípio ativo tem de tão diferente dos que já existem no mercado? Por que ele está sendo considerado uma revolução tão grande? Justamente, né? O Revysol, ele traz uma, como o Vitor explicou ali, eu acho que a grande diferença, o Vitor pode me ajudar, né? É esse Power Flex, né? Uma capacidade de ligação diferente e uma performance diferente, né? E num momento que ele vem com uma ferramenta muito interessante e importante para a soja. Por que eu digo momento? Um momento onde a cercóspora é um novo desafio, né, para nós controlarmos. E ele hoje é uma das, se não há molécula com a melhor eficiência de controle, né? E a questão que o Vitor abordou da seletividade, aproveitando para complementá-lo, né? Hoje nós temos, Vitor, eu diria assim, o pessoal pegou isso, né, a triazol da fito de soja, o mecanismo de ação todo. E eu separaria, hoje, falando em triazóis, principalmente o proteoconazol e o tebuconazol, que é mais antigo, que são produtos que estressam mais a planta. Então, o que acontece? Hoje nós temos, por cenários de até produtos genéricos mais baratos, com performance, sequência de aplicações de tebuco, proteo, tebuco. Então, você sobrecarrega a planta com ativos que fazem mal para ela. Imaginando que esses produtos, se a planta está estressada num cenário de falta d'água, de calor, você joga um proteoconazol, um tebuconazol em cima, você acentua o estresse da planta. Ela respira mais, né? Fica mais difícil para ela. Agora, se nesse mesmo cenário você joga um produto que tem um outro mecanismo de ação, ou mais seletivo, ou principalmente um mecanismo de ação que tem benefícios fisiológicos para a planta, coisa que a BASF não fala mais, mas é pioneira nisso, né? Os efeitos fisiológicos dos fungicidas. O que acontece? A planta está lá estressada, como o Tupã hoje sofrendo com seca, né? Com calor. Você aplica um produto como esse, ele alivia o estresse da planta. É o contrário. Além de você manter um bom controle de doenças, você ajuda a planta a passar por aquele período que está difícil para ela. Mas ela não é curativa, ela é preventiva, doutor Lucas. Na verdade, é uma mistura tripla, né? Que vai ter todas essas ações. Por isso que é um produto muito completo. Por isso que ele é tão diferente. Como tão inovador, digamos assim. Isso mesmo. Então, ele tem efeito preventivo pronunciado, alta sistemicidade e efeito curativo. Então, aí a segunda pergunta, ela que veio lá de Tupã-Siretã. Por que ele está sendo considerado uma revolução tão grande? Justamente por esse cenário que vivemos hoje, né? Se você tirar a ferrugem de cena, quais são nossas dificuldades hoje?
ter um bom manejo de manchas, especialmente cercósporas, sem queimar a soja. Temos ferramenta para isso? Não. Eu acho que essa é a grande... Agora nós temos, entendeu? Essa é a diferença. Acho que esse é o grande pulo do gato, né? Você protege e não causa fito, não quebra a produtividade da planta. Eu acho que essa é uma das características que torna ele diferenciado aí perante outras ferramentas. Vou passar para o Gustavo Bastos. Antes de você responder, pode pegar o microfone, Gustavo. Antes de você responder, deixa agora, sim, passar o nosso vídeo convite, cuja responsabilidade da nossa casa, da BASF, aqui em Cascavel, no Show Rural, é do Gustavo. Então, podemos passar esse vídeo? Então, roda aí. Gustavo, vamos falar em cima do... fazer nesse instante. A gente quer convidar as pessoas para virem aqui, ver essa soja maravilhosa que está aí. E a pergunta é assim, vai ver com os olhos ou pode ver com as mãos? Pode ver com os olhos, com as mãos, o que quiser, viu, João? E você viu no vídeo ali, né? E está aqui para o agricultor que quiser ver, né? Não tem uma fita, não tem um bronzeado. Passa de novo em cima, por favor. Na lavoura. E aí eu queria ver... A gente já está há algum tempo no mercado, né? Você bem falou aí, desde a época do Opra, né? Faz tempo, hein? Quando eu tinha cabelo, hein? O brasileiro, né? 2001, 2002, pois com a ferrugem. E o seguinte, naquela época, João, a planta da soja ela era uma planta viçosa, né? Ela era alta, era grande, o índice de área foliar era muito grande, né? E a gente produzia 40 sacos, 30 sacos por hectare, era uma produção ok, né? Hoje a gente está na casa dos 100 sacos por hectare e com uma planta mais compacta, com índice de área foliar menor. O que eu quero dizer? A responsabilidade que cada folha de soja tem hoje é muito maior do que ela tinha tempos atrás para produzir. Então a gente não pode se dar o luxo de perder uma folha de soja. Então um produto que causa fito, a gente tem que repensar a utilização dele na lavoura. Por isso que a gente está falando, poxa, o Belian é diferente. Ele é altíssima performance, sem trazer fitotoxicidade para a planta, não judia da folha da soja. Duas perguntas em uma, Gustavo. Bom, primeiro aquela colocação que eu fiz, e aí merece que a gente faça uma explicação para os amigos do Notícias Agrícolas. Se trata do problema do Laninha, do El Ninho. O Laninha e o El Ninho, segundo os especialistas, como por exemplo Luiz Carlos Molion, climatologista responsável e muito bem quisto pelos produtores rurais, ele explica que a presença do Laninha saindo, a entrada do El Ninho, não é simplesmente uma troca de águas quentes por frias. É um fenômeno que é resultado de um processo que se repete a cada 15, 20 anos, ou seja, por similaridade, onde ondas atmosféricas, né, elas saem do norte, do Polo Norte, digamos, a cada 15 anos, e avançam em direção a nós aqui na América do Sul. Nesse instante, e os senhores que estão nos acompanhando sabem disso, nós estamos debaixo de um frio terrível lá nos Estados Unidos. A região noroeste americana, ela está com 54 graus abaixo de zero, porque esses jatos da atmosfera, os frios que saíram do Polo Norte, avançaram pela América do Norte, pelos Estados Unidos, estão vindo para o nosso país, trazendo mais chuvas e também mudando o aquecimento dos oceanos. São coisas similares, simultâneas, como se fossem vasos comunicantes. Então, o Luiz Carlos Molion diz que a partir deste ano, nós não só vamos ter a presença do El Ninho, como nós vamos ter um período longo de chuvas e dias mais frios. Isso com mais umidade para nós aqui no Brasil. E os países do hemisfério norte, os Estados Unidos, os países europeus, a Rússia, a Ucrânia e também a China, por causa desse fenômeno climático que é constante, que é comum, o mundo não vai acabar, por causa desse fenômeno, esses países vão produzir menos soja. Por quê? Porque eles estão com menos luminosidade. Por isso que o Gustavo está dizendo, nós não podemos perder um grãozinho só,
porque o mundo vai passar mais fome, vai necessitar de mais soja, e o produtor brasileiro vai ter uma grande oportunidade de produzir mais, desde que ele capriche. Gustavo, além de tudo isso, a gente vê que a performance do Belian dá uma restaurada nos baixeiros da soja. É ali que está o foco, nos baixeiros, ali que está a maior área produtiva da soja? Exatamente. Isso é conhecido, acredito eu, pelos nossos agricultores, viu, João? Porque a arquitetura da planta da soja mudou nos últimos anos. Hoje a gente tem uma distribuição de produtividade em todo o dossel da soja, né? Ou seja, lá no terço médio, algo em torno de 30% da produção está ali. No terço inferior, mais 30%, e o terço superior, 30%. Então, se o agricultor não fizer um controle dos fungos lá no início do desenvolvimento da cultura, ele vai perder aquele terço inferior. Aquela produção, 33% da produção, ou seja, se a gente quer chegar numa média aí de 100 sacos por hectare, é isso que a gente está lutando com o nosso agricultor e estimulando ele a fazer, estamos falando de 30 sacos de soja, 33 sacos de soja por hectare, lá no terço inferior. E que é essa aplicação do Belian, que é a primeira aplicação, lá no início. Controla, vai tocando a soja. Que momento é? Quando está no canivetinho? Essa é a primeira aplicação? Não. Lá no V6 a gente V6? fala. V6, V7, é quando a rua da soja começa a querer fechar. Uma folha começa a querer bater na outra, na entrelinha da soja. Ali é a hora da gente fazer a aplicação do Belian. Aí a gente vai ter certeza que todas as folhas vão ser cobertas pelo fungicida. Aí depois a soja fecha, aquelas folhas estão tranquilas ali, vai garantir a produção de 33 sacos, no mínimo, por hectare, para esse agricultor. Eu quero voltar para o Lucas, Dr. Lucas Navarini, porque ele testou, ele já disse aqui para a gente, por 4 anos o Belian. Ele tinha conhecimento que vocês estavam aprimorando uma nova molécula de proteção, mandaram para a área do Dr. Lucas, que ele é um fitopatologista, ele começou. Chegamos ao ponto hoje dele dar a chancela, esse mecanismo funciona. Doutor Lucas, como é que você fez os testes? Tinha hora específica? Como é que foi a abrangência do seu teste com o Belian? João, a gente fez protocolos definidos para medir o desempenho de controle de determinadas doenças, né? E o que a gente pode observar, por que é posicionado nesse momento, né? Hoje, se tu pensar no perfil de soja que nós temos no campo, ela é precoce, ela é rápida, boa parte das estruturas reprodutivas dela está na metade de baixo. Uma cultivar muito popular hoje daqui para o sudoeste do Paraná, que é a Zeus, por exemplo, ela tem em média 10% maior peso de grãos na metade de baixo que na metade de cima. Né? A gente tem feito essa avaliação, né? Número de folhas por planta versus produtividade. Hoje, cultivares precoces e pequenas, com alto potencial produtivo, uma lavoura, por exemplo, de 200 sacos por alqueire, ou 90 sacos por hectare, dá quase 2 sacos por folha dessa soja. Se eu pegar uma soja mais antiga, ou de ciclo mais longo, ela dá meio saco por folha, porque a planta cresce muito, ela tem muita folha. Então, essa importância que o Gustavo traz é justamente essa. E a pergunta vem, se a ferramenta nova tem alto desempenho, alto potencial de controle de doenças, por que eu posiciono nessa janela? Porque eu estou posicionando na principal porção que contribui com a produtividade da lavoura, que é justamente a fase onde a planta vai formar o maior volume de estrutura reprodutiva, da 6ª, 7ª folha até florescer. Se vocês repararem, quem é sojicultor vai concordar comigo, nessa janela, quando a soja coloca os galhos, ela engalha, ela vai ter o número de flores, número de nós, número de grãos, né? Os principais componentes da produtividade. Quando ela vai só encher grão, que é lá na frente, aí a gente tem outras ferramentas que são muito bem posicionadas também, que tem uma etapa posterior. Mas eu acho que nessa janela inicial é fundamental a gente trabalhar muito bem a preservação desse bacheiro aí, né? Eu tenho outras perguntas, claro, para você, doutor. Mas deixa eu voltar para o doutor Vitor Bernardes, que é o gerente de soja da BASF, e aqui renovando. Pessoal, aproveite esse momento desses 3 especialistas à sua disposição para vocês tirarem dúvidas, porque essa é a ferramenta que você vai contar para a próxima safra. Claro, como disse o Dr. Lucas Navarini, quem está com soja do tarde já está sentindo os reflexos da atuação da ferrugem. Fora secóspora, fora mancha-alvo, fora oídio, tudo isso já está acontecendo para quem tem soja do tarde. Mas para a safra 23, 24, você já tem que contar
na primeira aplicação com o Belian, que é uma molécula nova, entre aspas, refrescada, que não tem problemas de perdas de produtividade como as outras moléculas. Eu vou voltar para o Dr. Vitor, porque é o seguinte, parece que só o Dr. Navarini testou essa molécula. Não é verdade. Estou sabendo que vocês colocaram o Belian em teste em 942 áreas em todo o país. 942 áreas produtivas do país. 942 produtores já estão testando essa molécula. Exatamente, João. Então, nós temos quase 1.000 produtores ou 1.000 fazendas, né, que nessa safra corrente, ou na safra 22-23, estão testando, né, ou estão avaliando, experimentaram, aplicaram o Belian e já estão em início de colheita, algumas áreas, principalmente do Cerrado. Então, de sul a norte do Brasil, mais 1.000 fazendas estão com o Belian aplicados, né, e o produtor vai poder realmente perceber na prática o valor desse fungicida que a gente está trazendo para o mercado. E esse conhecimento vale ouro, né? Porque o pessoal está dizendo, olha, foi assim, eu apliquei assado, tá tal com tal desenvolvimento, tal manejo. Para vocês isso vale tudo, né, Vitor? Exatamente, isso está muito conectado, né, com a cultura da nossa companhia, né, de ouvir o produtor, de o agricultor estar no centro da nossa estratégia. Então, a gente escuta o agricultor para poder realmente levar para ele as melhores soluções. Então, esse é o compromisso da BASF com o legado do produtor, com a sustentabilidade e longevidade do negócio dele. Se faz sentido para ele, faz sentido para a BASF. Bom, e a gente, João, é um momento assim realmente de bastante orgulho para nós, né, que depois de anos de pesquisa e desenvolvimento, a gente chegar no momento de lançar uma molécula, lançar um produto, né, que realmente assim vai contribuir muito para a agricultura. Olha aqui, desses 942 produtores, a nossa produção trouxe 2. Daqui a pouquinho nós vamos falar com 2 produtores que já estão usando o Belian e a gente vai poder saber deles como é que está o resultado desse manejo com essa nova molécula, como é que usou, que hora usou, onde atuou melhor. E é um momento também de vocês tirarem as suas dúvidas. Então, como vocês vão usar, saibam como usar, aproveite e pergunte. Mande a sua pergunta, está aí o telefone na nossa tela. Esse QR Code é para você mirar o seu celular nele. Nesse QR Code, abre uma página para você no seu celular, para você já escrever a sua pergunta para nós aqui. Mas antes de ir para os nossos amigos que estão usando, os produtores aqui da região de Cascavel, que já estão usando a nova molécula, o novo Belian, eu quero voltar para o Navarini, para o Dr. Lucas, porque chegou uma pergunta do Mato Grosso, de Sapezal, do João Marcos. Doutor Navarini, com a doença na cultura instalada em uma gravidade mais severa, podemos fazer a aplicação do Belian? E qual será a efetividade nesse caso? João, na minha opinião, não sei se vai divergir muito da BASF aqui, mas eu sempre sou muito sincero, né? Eu acredito que sim, vai ter um bom desempenho. Só queria fazer uma ponderação, né? Toda vez que a gente aplica com a doença, a gente está aplicando sobre uma população do fungo. Lembra? O fungo lá, uma manchinha que você vê, tem milhares, milhões de esporos. O esporo é um indivíduo. Então, isso representa um risco à molécula. Né? Uma molécula tão efetiva. Ela vai matar 99%. E 1% que fica lá pode se tornar um problema. Né? Então, eu recomendo que em situações que são muito curativas, que são muito estressantes, faça um reforço para qualquer produto. Mesmo o Belian sendo uma molécula inovadora, nova, trazendo uma nova ferramenta para o mercado, não dispensa, por exemplo, você adicionar a morfolina, um Belian mais versátil num cenário de ferrugem, Belian mais mancozeb num cenário de mancha-alvo, Belian mais algum multissítios, especialmente, né? Então, eu diria, aplicações mais ao final do ciclo, alta pressão de doenças, acredito que ele vai, acredito não, já fiz experimentos para mostrar isso, ele tem um ótimo desempenho de controle, mas eu não dispensaria um bom reforço para protegê-lo, né, e garantir um bom resultado. Quando a gente fala na situação da pergunta, eu considero um pouco capciosa, vamos dizer, a pergunta, porque já tenho doença. Quanto? Né? Quanto de doença? Eu tenho 50%, 70% da minha folhagem da soja comprometida. É difícil medir isso. Se eu não medir isso, eu não tenho como dizer
faz assim ou não, né? Então, por segurança, é interessante sempre complementar a mistura, né? Principalmente com os fungicidas protetores multissítio, que é a principal recomendação em cenários complicados como esse. Então, vamos ouvir a BASF. O pessoal aqui da BASF, o Gustavo e o Vitor. Doutor Vitor. Não, o nosso posicionamento, gente, né, do Belian, ele é na primeira aplicação, na abertura do programa. Agora, nessa situação, né, que o produtor nos trouxe a pergunta, a gente sim vai ter performance. E o nosso posicionamento é exatamente como o Dr. Lucas comentou, que é sempre associado a um multissítio, né, para que a gente amplie, né, esses sítios de atuação nos fungos e a gente tenha um controle ainda superior, principalmente nesse caso, onde é uma aplicação mais curativa. Lembrando que o Belian é uma tripla associação. Nós temos 3 ingredientes ativos de 3 diferentes grupos químicos que atuam em diferentes fases do fungo. Então, mesmo se o fungo está antes, né, da penetração do micélio, ou ele já está numa fase um pouco mais curativa, ele terá, sim, efetividade. Agora, é importante lembrar o seguinte, que não é nesse momento mais curativo que você, produtor, vai ter o melhor retorno sobre o teu investimento. Por isso que nós estamos posicionando o Belian na primeira aplicação para abrir o teu programa, onde você vai ter um amplo espectro de controle, né, seja a ferrugem, a mancha-alvo e as manchas, né, que iniciam nesse momento, que podem vir da semente do solo. Você vai ter um produto seletivo nesse momento. E é aí que nos nossos inúmeras avaliações feitas pelo Dr. Lucas e outros fitopatologistas do nosso país, a gente entendeu que ele mais entrega para você, agricultor. Claro, ele abre o manejo, outras aplicações são necessárias que vêm em seguida. A nossa segunda aplicação, quanto BASF, é o Blavit, também um produto que muito complementa esse manejo eficiente que a gente gostaria sempre de construir com você, agricultor. É assim, João, que a gente testando, avaliando, experimentando, viu que é o melhor retorno sobre o investimento para o agricultor. Gustavo. O Gustavo Bastos, que é aqui do sul do país, também tem o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. Mas eu queria que você especificasse mais essa tripla associação de moléculas. Lembrando que o Belian tem uma molécula única, uma ação única. Então, assim, é uma tripla associação, só que a primeira é única. Perfeito. Tem uma molécula lá dentro, que é o isopropanol, já foi dito aqui. Ela é única, é exclusiva, não tem no mercado, não tem em outros fungicidas, é só da BASF, né? E as outras 2 moléculas são de fungicidas de alta performance também dentro do nosso portfólio. Que o agricultor já conhece. Então, quando a gente leva um produto para o agricultor, uma tecnologia que ele consegue utilizar, a primeira aplicação, como o Vitor bem colocou, que tem 3 modos de ação, é de uma robustez muito grande, muito grande. E traz uma segurança enorme para o agricultor, né? E o Lucas colocou bem aqui, né? Poxa, a cercóspora é um problema hoje a cercóspora, né? A gente não tem, o mercado brasileiro não tem fungicidas com alta performance em cercóspora. Até então, porque agora tem, com o Belian agora ele tem. Então, quando a gente olha um produto que tem 3 modos de ação, 3 princípios ativos, a gente consegue cercar todas as doenças. Tá, mas é uma pergunta que eu ouvi bastante, Gustavo, assim, tá, Belian, mas se eu usar o Blavit, que é a segunda molécula, na primeira aplicação, eu vou ter mais eficiência, vou ter algum problema de fito? O que acontece se eu fizer o inverso? Joia, isso pode acontecer e certamente vai acontecer, João. Veja só, é uma vantagem do Belian, que a gente precisa que o agricultor entenda. O Belian é um produto flexível. Na primeira aplicação, é excepcional. Em regiões mais quentes, ô João, aqui, ó, tão pertinho aqui, Beira-Lago, né? Mato Grosso do Sul, onde você tem uma temperatura mais alta, quando chega lá no momento da segunda aplicação, o agricultor vai optar em utilizar o proteoconazole, né, na primeira aplicação e colocar o Belian na segunda. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se ele o fizer, né, ele vai fazer o proteoconazole na primeira, a base foi bem construída, ele está com um bom controle de doenças na primeira aplicação, o Belian vai performar com excelência também na segunda aplicação, né? Então, veja, essa flexibilidade que o Belian dá para o agricultor é uma vantagem, é um produto simples de utilizar. Pode utilizar na primeira, pode utilizar na segunda,
poxa, aqui na minha região eu não tenho esse problema de alta temperatura não na segunda aplicação, tudo bem? Usa o Belian na primeira, usa o Glavit na segunda, na nossa produção, né? Mas aqui a temperatura é alta, inverte a aplicação, tá tudo certo. Mas a recomendação geral, né, doutor Vitor, é Belian na primeira, para começar o manejo. Exatamente. Nosso posicionamento no Brasil ele é na primeira aplicação, salvo essas regiões, essas particularidades em algumas regiões do Brasil, ele poderá vir na segunda aplicação. Então, em geral, primeira, casos pontuais e regiões, né, pontuais, a gente tem essa flexibilidade. Muito bem. Agora nós vamos falar e ouvir quem está usando o Belian aqui na região de Cascavel. Nós vamos começar pelo Rodolfo Camargo. Ele é de Catanduvas, aqui na região de Cascavel. Podemos dizer que Catanduvas é da Grande Cascavel ou Cascavel é da Grande Catanduvas? Olha, Rodolfo. Eu acho que Catanduvas é da grande região de Cascavel. Muito bem. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. A gente está aqui te convidando, porque você é um dos 942 produtores que estão testando o Belian. E a gente queria saber qual a sua especialidade, se você é técnico, se você é agrônomo, se você é agricultor, quanto você planta, como é que foi que você começou a usar o Belian? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou filho de engenheiro agrônomo e neto de engenheiro agrônomo. Oh, que delícia. Muito bom. É um legado já, né? E a gente planta 2.000 hectares em Catanduvas e Ibema e a gente usou o Belian pela primeira vez esse ano. Sim. Quando o pessoal da VASF Assistência chegou até você, falou, temos uma nova molécula. Qual foi a sua reação? Curiosidade, né? A gente ficou com muita expectativa pelos relatos deles. Vinha um novo triazol que era para ser menos arriscado, que você teria que se preocupar um pouco menos com aquela aplicação perfeita que não existe na agricultura. Então, a gente deu a sorte de poder testar, ver que ele deu resultado e agora vamos fazer essa aplicação um pouco mais arriscada que vocês estavam falando aí hoje, por sinal. Porque realmente essa informação de mais umidade preocupa vocês, evidentemente, né? Mais umidade, mais ferrugem, para não dizer mais cercóspora, está um manchal. Então, quando eles entregaram para você uma quantidade desse princípio ativo, que é o Revisol, né? Tem o nome de Belian, como é que você fez a sua programação? Eu fiz a programação de testar para poder extrapolar para um próximo ano, se ele fosse bem esse ano. Então, a gente fez 10 hectares dele, a gente já colocou ele numa soja que, como o próprio Vitor e o Gustavo recomendaram, estava ali V6, quase querendo fechar, mesmo tendo feito a do vegetativo. E depois a gente avaliou. A soja ficou com o bacheiro muito sadio, melhorou a qualidade das folhas e a gente agora comprou um pouco de Belian para fazer no final agora, mas também, como a BASF também trouxe aqui o professor Lucas, é muito legal isso. Ele já falou, é bom usar um versátil junto, faz o protetor também. E a gente até está numa situação que é um pouco mais arriscada ainda, que a gente ainda teve um escape de planta daninha, que a gente vai ter que colocar um pouco de glufosinato no finale e fica bem arriscado. Então a gente sentiu a segurança no Belian para poder fazer essa aplicação. Agora, Rodolfo, a pergunta fundamental é essa. O Belian é um pulo do gato, porque não dá fito? É isso que a gente tem que acentuar? Sim, com certeza. A gente precisa muito de uma molécula que traga mais segurança para a gente, porque, como você falou, é muita umidade, muita doença, muita soja também, né? É um ano bom, mas a gente tem que ser bem seguro e tentar aplicar nos melhores momentos. Mas, como a gente estava falando, muita umidade, muita chuva, e essa muita chuva acaba trazendo, de vez em quando, poucos momentos para aplicar. Então, você tem que arriscar um pouco mais, você tem que ir um pouco mais longe nas aplicações. Muito bem, nós estamos falando com o Gustavo Rodolfo Camargo, de Catanduvas, aqui no Paraná, né, Rodolfo? E você passa a ser agora uma testemunha ocular da nossa história, né? Você é uma das 942 testemunhas. Imediatamente, os seus vizinhos vão te ligar. Rodolfo, te vi ali no programa do Notícias Agrícolas, conversando com o João Batista e tal.
Aí você vai dar o seu testemunho, claro. O que você vai dizer? Eu vou dizer que é um bom produto e que, se ele quiser aplicar e rachar comigo o lucro que ele tiver, eu também vou aceitar. É isso aí, tá muito bom. Ô, Rodolfo, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. E a gente vai ficar muito sempre unidos para saber das suas experiências, como disse o Vitor, as suas informações são preciosas para o desenvolvimento dessa molécula. Você quer falar, Vitor? Por favor, o microfone. Obrigado, Rodolfo. Só, João, aproveitar e complementar. Assim, né? Nós também nos preocupamos muito, né, em trazer um produto que, além de efetivo, inovador, seja de fácil uso, que o agricultor consiga utilizar de uma maneira prática, que tenha capacidade operacional, né, que ele não tenha muitos pormenores em termos de associação com outros produtos que são usuais, né? Você entrar com mais de um produto no tanque naquele momento. Então, essa simplicidade que o Belian entrega na sua forma de uso, combinada com a efetividade num amplo espectro de doença e segurança em relação à seletividade, a gente entende que é uma combinação muito interessante para você, agricultor. Então, você pode estar pensando, agricultor, olha, hoje eu tenho uma oferta grande de fungicidas no mercado, estou menos preocupado com isso. Agora, se você realmente pretende fazer ajustes finos no teu manejo, para colher 2, 3 sacas a mais que você vem buscando, é utilizando o Belian que você vai alcançar esse ajuste fino do manejo, tá bom? Muito bem. E agora nós temos uma segunda testemunha ocular da história, que é o Matheus Cantelli. Ele é engenheiro agrônomo também da Fazenda Urutu 2, também de Catanduvas, é isso, Matheus? Muito bom. Então, de novo, as mesmas perguntas. Aí te selecionaram, te convidaram, pediram por favor, Matheus, será que você pode reservar uma parcelinha para a gente fazer um teste e tal? Foi assim? Como é que foi? Foi assim. Sem dúvida, a gente está aberto lá para testar e isso daí é o que move a gente tem que estar conhecendo coisas novas, né? Porque não vamos ficar sempre nos mesmos produtos. Então, a gente estava aberto e acabamos testando o Belian. É preciso novas moléculas para você trabalhar? É extremamente necessário, né? A gente não vive sempre com as moléculas antigas e cada vez mais qualquer fungo vão evoluindo, vão se tornando mais resistentes às moléculas antigas e essas moléculas que vêm novas, a gente consegue ter um manejo bem mais eficiente, né? Então, Matheus, assim, lá na Urutu, você é o costa larga, é sobre a sua responsabilidade. Errou, paga, não é isso? E aí, você estava com uma situação aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, de tempos mais secos, parece que não tinha ferrugem, mas tinha outras doenças. Você sentiu pressão de outras doenças nas suas lavouras? Assim, apareceu no início e quando começaram a aparecer os primeiros esporos de ferrugem aqui na região, a gente está numa altitude ali de praticamente 900 metros de altitude, então a condição climática ali para o desenvolvimento de qualquer doença é sempre mais favorável do que outra região aqui no nossa micro-região aqui. Quando começaram a aparecer os primeiros esporos de ferrugem, a gente adotou um manejo de intervalos de aplicação um pouco mais curto, de até 15 dias. Foi quando o Belian entrou lá na fazenda, ele entrou na segunda aplicação. E a gente manteve esses intervalos de 15 em 15 dias e vamos fechar o ciclo da cultura com 5 aplicações. Uma soja com Mazeus plantada 20 de outubro, vai colher ela 15 e 20 de março. Então, aonde a gente testou e aonde a gente manteve esses programas de aplicações com intervalos mais curtos, a gente não vê presença forte assim de ferrugem. Porém, quem ali na região que espaçou um pouco mais, a condição é mais favorável, já se encontra a ferrugem vem vindo bem forte. Nessas condições, Matheus, a gente não falou de produtividade com o Rodolfo, vou perguntar de novo para o Rodolfo, mas para você, qual é a expectativa de produtividade tanto na parcela que você usou o Belian, como nas testemunhas? É muito difícil a gente falar, porque a gente tem mais praticamente 30 dias pela frente ainda no ciclo assim, mas a expectativa é alta. Tipo, a gente quer colher 80? Tipo, entre 70 e 80 sacos por hectare. E aí, Rodolfo, você também?
Presta o microfone. Pode pegar o microfone. Eu acho que isso também. A gente está numa área bem particular ali, porque a gente sofreu com excesso de chuva no começo, mas eu acho que a gente ainda consegue chegar nos 75, 80 nas... A régua subiu, é? Eu que subiu. Graças a Deus, né? Que Tem bom. que subir. Ô, Rodolfo, você falou que você aplicou o Belian no sétima? É isso? No V7. V7. Foi isso? Perfeito. V7. Matheus, por favor, você aplicou em que momento? A gente aplicou em R2. A primeira aplicação foi na V7 e a segunda foi em R2. Tá. Onde entrou o Belian foi em R2. Tá. Doutor Lucas, eles fizeram certinho? Sim, senhor João. Muito bem manejado aí, com certeza. Só faltava você falar. Não foi, João. Justamente a fase que nós estávamos falando antes, né? Sim. Que é a fase principal de formação dos componentes do rendimento de uma lavoura, né? E eles efetivaram as melhores proteções nesse momento aí. É ali que você faz a base para colher bem lá na frente um bom resultado de manejo. E aí vocês ficaram, volta o microfone para o Matheus, aí vocês ficaram atentos aos efeitos do Belian. Se não tinha fito, como é que foi a sua olhada? Quantas vezes você vinha para a lavoura ou ficava todo dia em cima dessa área? Assim, presença nenhuma de fito, isso ele foi aplicado com protetor também, mas presença nenhuma de fito. E ele se comportou muito bem assim com relação a outras doenças também, não só ferrugem. A gente tem bastante oídio ali na região, a gente tem cercóspora e a ferrugem. E a gente não encontra essas doenças hoje lá na cultura. Então tá. Então uma pergunta para os dois, que é a importância do manejo antecipado. Então vamos lá, Rodolfo. O manejo antecipado é sinônimo de segurança para a gente. Então, a gente entra cedo para não se preocupar lá na frente, porque você tentar apagar fogo acaba sendo muito, muito complicado e acaba judiando mais da planta. Você entrar com um produto um pouco mais curativo acaba também sendo mais técnico. Então, esse manejo antecipado para a gente é muito importante, ainda mais para a gente conseguir alcançar o bacheiro, que, como os professores falaram, é a grande sacada do soja hoje. Matheus, então, essa mesma pergunta, a importância do manejo antecipado, se chegar antes. Como eu comentei antes, sabe, na nossa região que a gente está, é extremamente necessário. Não é uma coisa que a gente pode deixar de fazer, é necessário, senão você vai colher menos soja, esse lítio. Então, se você não manter, principalmente em anos como esse, ano passado foi uma exceção, mas em anos como esse, com muita chuva, desde a implantação da cultura até hoje, se você não manter esses intervalos curtos de aplicação e entrar antes de você ver doença, você vai perder. Tá. Deixa eu aproveitar, deixa eu exaurir vocês com mais duas perguntinhas que eu acho importante. Eu queria falar sobre baixa dose e queria falar também sobre a adaptabilidade do Belian nas lavouras. O que você pode me dizer a esse respeito? Com relação à baixa dose, eu vou deixar para o Rodolfo falar, porque ele está mais a par disso. A gente não está manejando assim dentro da fazenda. E a outra questão era... adaptabilidade na lavoura. Sem dúvida. O produto é muito fácil de ser adaptável dentro do manejo, mesmo questão de embalagens, de dose, de misturas com outros produtos. Ele foi muito bem, não tenho que falar disso. Então tá. Rodolfo, baixa dose. Eu nunca arrisco fazer isso. No máximo que a gente faz é usar a dose mínima recomendada quando tem uma baixa pressão. Mas eu sempre opto por estar com dose cheia, com protetor e, como também os professores falaram, num cenário de mais risco, presença da ferrugem, já usar um curativo, que é o que a gente está fazendo hoje com o Versátilis. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Continue conosco. Inclusive, deixa eu dizer aqui para os nossos telespectadores, se vocês tiverem perguntas também para as nossas testemunhas, puxa vida, o Rodolfo Camargo está aqui à disposição de vocês e também o Matheus Cantelli. Então, perguntas para o doutor Navarene, para o doutor Vitor, para o doutor Gustavo, mas também para os nossos amigos produtores que estão aqui. Muito obrigado pela presença, fique à vontade
e vamos em frente. Vamos passar o microfone para o Vitor, para ele complementar, e depois o Gustavo também vai nos ajudar. Como é que você viu e ouviu o depoimento desses dois produtores? Eles responderam aquilo que vocês estavam prognosticando ou eles acrescentaram? Não, excelente. Eu acho que, né, agradecer, né, os amigos, né, pelos depoimentos super sinceros, e eu acho que materializa muito a nossa proposta de valor do Belian para o agricultor, né? Então vejam que nós abordamos temas relacionados ao amplo espectro de controle, né? Os dois agricultores trouxeram para a gente isso, né? A alta seletividade, a simplicidade de trabalhar com o produto, né? E um encaixe perfeito dentro desse manejo, e realmente um produto novo e revolucionário que eles estão em busca, né, de novas tecnologias para aumentar o patamar de produtividade. Então, nós estamos muito felizes que na concepção da nossa proposta de valor do Belian para o agricultor, ela vem se materializando nos depoimentos, né? E a gente fortemente acredita que agora a balança demonstre, né, e realmente traga para vocês os benefícios que vocês estão esperando. Então, não só nas áreas deles, João, mas como nas 1000 áreas praticamente que nós temos em todo o Brasil. Gustavo, olha essa pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, você vai adorar, né, de ouvir isso, que veio do Marcelo Gripa Madalosso. Ele está dizendo o seguinte: em diversos ensaios, inclusive com estresse hídrico, o Belian não apresentou fitotoxicidade, diz o Marcelo Gripa Madalosso. Além do Revisol ser muito pouco tóxico à planta, a mistura com fluxapiroxade e piraclostrobina, falei certo isso? Falou perfeito, João. Bom demais. Auxiliam a planta a reduzir o estresse, diz o Marcelo. E aí ele complementa: parabéns pelo lançamento dessa excelente ferramenta. Que joia, não, obrigado, Madalosso, um grande abraço para você, amigo nosso de longa data, e a gente fica feliz, né, e saber que ele está assistindo a gente e mandar uma mensagem dessa, e é isso mesmo, o Belian, né, o Revisol, ele tem essa característica, né, ele não dá fito, como a gente já bem colocou aqui. Mas eu queria, João, parabenizar Claro. Primeiro agradecer, logicamente, pela confiança, né, do Rodolfo, né, do Matheus, em utilizar lá na fazenda de vocês um produto novo, um produto que a gente está trazendo. A gente sabe que vocês também são usuários de outras tecnologias da BASF, então, obrigado por isso, né? E parabenizar vocês também pelo interesse, saber coisa nova, né? Em querer experimentar o novo. É isso, agricultura é isso, né? É experimentar o diferente, né? Não dá para a gente ficar fazendo as mesmas coisas, usando as mesmas tecnologias, esperando resultados diferentes, né? Não dá para a gente fazer isso. Então, parabéns por ter esse interesse, né? Estarem aptos aí por novas tecnologias. Isso nos enche de orgulho também, porque nós somos uma empresa que traz tecnologias para o mercado ano a ano, né, Vitor? A gente vinha discutindo aqui, João, por exemplo, de hoje até 2030, aqui na região sul do Brasil, a gente vai lançar mais de 2 produtos por ano para o agricultor. É muita coisa nova, é muita inovação, é muita tecnologia, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente tem um compromisso real e profundo com o agricultor brasileiro. Não podemos perder um grão. Não podemos perder um grão, não podemos perder uma folha de soja, 2 sacos de soja por folha, na varinha, é isso? 2 sacos de soja por folha, não podemos perder uma folha sequer, né? Então, por isso trazer produtos com alta seletividade, que tem performance em todas as doenças, para o agricultor ficar tranquilo. O Rodolfo colocou muito bem ali, né? Poxa, eu quero produto que me dê segurança. Eu quero aplicar e ficar tranquilo. Ficar tranquilo. Saber que o produto vai fazer o que ele nasceu para fazer, né? E vai me dar paz aqui na fazenda para eu cuidar de outras coisas, que fazenda, a dinâmica é grande, né, Rodolfo? Tem muita coisa lá acontecendo, a gente sabe, né? Então, ele tem um fungicida que ele possa aplicar e ficar tranquilo, né? Isso aí tem um valor absurdo e é isso que a gente espera, de fato, que o agricultor veja, né, no Belian. Tem uma pergunta simples, mas objetiva, acho que talvez seja para o doutor Navarini, sei lá. Vocês levantam a mão e respondam. A produtora Ana, de Dourados, Mato Grosso do Sul, pergunta na lata: como é a dosagem do produto? Quem responde? Como é a dose ou a dosagem? Dosagem. Ela escreveu a dosagem. A dose é 0,6 litros por hectare, né? E acho que é um produto líquido, né? De fácil manuseio aí, que é muito miscível aí nas caudas, né?
E até o que a gente tem avaliado agora em alguns ensaios até internos nossos, que a gente pediu aí para os amigos da BASF uma amostra um pouco maior de Belian, é compatibilidade, porque as misturas que nós estávamos discutindo aí com o Rodolfo, aí, né? Posso misturar com inseticida, posso misturar com inseticida, e esse óleo, aquele adjuvante. Então, a gente vê que o fator seletividade que traz o Belian ajuda nisso, né? Às vezes, como nós mesmos falamos ali, né, Rodolfo? Tinha lá colocar uma bamectina, eu tenho que colocar um inseticida para percevejo, talvez vá até entrar um herbicida para um leiteiro que sobrou lá, e acho que é um benefício no processo de dosagem do Belian, essa compatibilidade que ele tem de cauda, não oferecendo um perigo aí para as misturas diversas que são feitas na lavoura hoje. Tá certinho o que falou o doutor Navarini? Nada a acrescentar? Não, perfeito. Dose de 600 ml por hectare, uma formulação suspensão concentrada, líquida, de fácil manuseio, capacidade operacional, né, da propriedade vai ser potencializada ou não será atrapalhada, né, por uso de um fungicida, né, desse calibre. Muito bem. Nós estamos entrando aqui na reta final do nosso programa, esse programa especial com esses especialistas. Nós estamos aqui, através do Notícias Agrícolas, com uma honra muito grande de estar lançando pela primeira vez no Brasil essa nova molécula, esse novo fungicida denominado Belian. Então, preste atenção, nós vamos fazer um resuminho agora para os senhores que chegaram tarde ao nosso evento, para vocês entenderem o que estamos fazendo aqui. Lembrando que você tem tempo mais do que suficiente para aproveitar o conhecimento desses especialistas. Então, mande sua pergunta, está aí na tela, você tem um QR Code aí, pega o seu celular, mira para o QR Code, aparece uma telinha, aí você escreve. Agora, se você quiser também digitar o número, tanto faz, e as perguntas serão muito bem-vindas, porque ajuda a gente a esclarecer o que estamos fazendo aqui. Estamos com a presença dos principais fitopatologistas do país, que é o doutor Lucas Navarini, doutor em fitopatologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Estamos com o Vitor Bernardes, o gerente sênior de soja da BASF. Estamos com o Gustavo Bastos, que é o gerente sênior de marketing sul da BASF. E o que nós estamos fazendo, portanto? Nós estamos posicionando os senhores produtores sobre esse novo instrumento, essa nova molécula, essa nova ferramenta para você enfrentar as doenças fúngicas, principalmente a ferrugem, que ela está começando a pipocar, está começando a estourar nas sojas do tarde. E eu mostrei aqui, eu acho que está na hora da gente mostrar, Alex, será que a gente pode mostrar novamente a tela do final do Laninha, o início do El Ninho, que nós mostramos no começo do programa? Essa tela que nós vamos mostrar para vocês, ela foi capturada ontem, colocada a público ontem pelo NOAA, e essa é a tela que você está vendo. Esse é o retrato agora, nesse instante, dos dois oceanos. E como todos vocês sabem, o El Ninho vinha presente por 6, 7 anos, esfriando as águas do Pacífico. Olhem à sua esquerda agora como está a cor das águas do Pacífico, à sua esquerda, vermelha de calor. Ela já está quente, o frio foi embora. Lá em cima, onde caracteriza a presença da Laninha, lá no Equador, lá no Peru, olha a cor da água, né? Os computadores estão descrevendo isso para a gente. É a medida que o NOAA tem pelas boias que ele solta lá no Oceano Pacífico. E à direita, no Oceano Atlântico, no Atlântico Sul, aquecimento das águas do Atlântico Sul, portanto, caracterizando, segundo os meteorologistas, nesse instante, a característica é final do Laninha. Isso já não se discute mais. É um período de transição para uma área, por um tempo, por um período neutro. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo sobre o que vocês estão vendo aqui agora. E no segundo semestre, já desse ano, em 2023, aí começa o El Ninho. Começa o El Ninho, significa mais umidade. Doutor Lucas, o que significa mais umidade? Você que acompanha, sempre nos trazendo alertas sobre as doenças fúngicas. Com essa umidade, a gente pode dizer, lá vem ferrugem? João, não só maior possibilidade de preservação de ferrugem, eu diria assim,
ao final da safra da soja, como de multiplicação de problemas, né? Considerando as duas situações de doença, falando um pouco de aula aqui, né? Fungos necrotróficos, né? Mancha-alvo, cercóspora, as manchas, ficam no resíduo da lavoura, né? Ficam na soja, vão ter mais umidade, vão ter mais condições de até se multiplicarem e aumentarem em quantidade de inóculo para a próxima soja. Já a ferrugem, nós tendo uma condição melhor de umidade, vai poder avançar em maior pressão no final da safra, nessas últimas sojas aí, sojas de março, sojas com colheita até abril, e se nós tiver umidade para que tenha germinação de soja voluntária, ainda a possibilidade de você ter uma melhor preservação de um volume grande de inóculo de ferrugem na entre-safra, né? Até chegar na próxima soja, o que pode nos trazer aí uma safra bem mais desafiadora de manejo de doenças do que tem sido as últimas 2, 3 safras. Mas, ressaltando, aparece a umidade, chuva, 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 é ferrugem. E a cercóspora? E a mancha-alvo? E o oídio? Eles param de atuar? Justamente não, João, é isso que a gente falava, né? A ferrugem, sim, é altamente dependente de molhamento foliar, chuva, um clima favorável. Então, se você tiver uma seca severa, a ferrugem deixa um pouco a cena, mas ela não é ausência de ferrugem. Você tem uma doença que não consegue se desenvolver e não vai oferecer um prejuízo elevado. Já as manchas e o oídio vai se desenvolver melhor na chuva. Só que o que é o caso da seca que a gente viveu esse ano em algumas regiões do Brasil? Na seca, a ferrugem não é tão presente e a mancha consegue se desenvolver também. Então, a mancha ela é mais adaptável, né? Mas vai chover bem? Vai dar muito mais mancha do que já está dando agora. Doutor Lucas, nós, assim, a gente compartilha muitas informações há muito tempo, né? Eu sempre busco informações com você. E a gente percebia no passado recente a angústia de um pesquisador do seu naipe de não ter ferramentas para segurar a ferrugem. Quando apareceu o Belian nas suas mãos, o Revisol, que é a molécula, como é que você entendeu esse fenômeno, esse avanço? Nós passamos por um período aí, né, João, dessa época justamente, acho que nós tivemos as rodadas aí com a ProSoja, né, nós juntos aí, e era um desafio daquele momento, né, ainda a grande resistência por parte do produtor, entender a necessidade da mistura com o fungicida protetor multissítio, né? E essa escassez de ferramentas, né? Nós tínhamos só as isobirulinas, tínhamos poucos triazóis, não tinha muitos mecanismos de ação para nos amparar no desafio que era manejar ferrugem e outras doenças na soja. E hoje a gente vê que nessa era 2020, 2022, tem surgido uma diversidade de ferramentas, né? O Revisol, o Belian, e nos trazido aí para um novo patamar de resultados, novos resultados que a gente consegue aferir, melhores opções para tomada de decisão do agricultor, né? Tá muito quente aqui, eu não quero usar esse mais conhecido porque ele vai queimar a minha soja. Você tem uma ferramenta com alto desempenho seletiva? Tem, né? Então, acho que isso é um grande avanço tecnológico para nós, né? Vai melhorar nosso resultado, nosso planejamento e, com certeza, a produtividade de soja aí no sul do Brasil. Né? Daqui a pouco o doutor Vitor Bernardes vai explicar novamente o que é essa molécula, mas eu quero voltar ao Gustavo Bastos, que ele é responsável pelo sul, para duas perguntas. A primeira, qual é o posicionamento que você vai dar agora para os seus agricultores aqui da região sul em relação a essa nova molécula? O que você vai dizer? Pessoal, preste atenção, 2 pontos. Eu acho que um ponto importantíssimo você colocou aqui, João. A safra 23-24, ela será diferente da 22-23. Vai ter mais umidade, vai chover mais. O que o agricultor utilizou nessa safra, o manejo que ele fez nessa safra, não necessariamente vai dar a ele o mesmo resultado na próxima. O ambiente vai ser diferente, o clima vai ser outro, né? E por isso que a gente está apresentando o Belian. A gente vai seguir recomendando o Belian na primeira aplicação. É a aplicação que vale ouro, né? A gente até brinca no truco, no caminhão de boi, a primeira mão, né? Vale ouro, é a primeira aplicação, vale ouro. Então, é a principal aplicação que a gente tem que caprichar. Essa é a aplicação do Belian. A gente tem N outras ferramentas para as próximas aplicações. O agricultor aqui na região faz 4, 5 aplicações de fungicida, a gente sabe disso.
É por isso que a gente está colhendo recordes atrás de recordes aí de soja. E a gente tem ferramentas para isso. Belian, na primeira aplicação. Gustavo, eu planto no Mato Grosso do Sul, região mais quente. Eu planto aqui na Beira Lago, região mais quente. Posso ir com o Belian na segunda aplicação? Pode. Capricha na primeira, coloca o proteoconazole, coloca o Blavit na primeira aplicação, vai com o Belian na segunda, está tudo certo. Ele vai ter alta performance em controle de doenças, né? E o que a gente vai falar para o agricultor, o João, é o seguinte: nós, BASF, a gente tem uma característica como marca, que é a característica da inovação. A gente começou essa jornada de auxiliar o agricultor a manejar a doença com excelência lá no Ópera, em 2021, 2022. Eu vi. 2001, 2002. Eu fui testemunha. Você foi testemunha, né, João? E a gente conseguiu, a gente até fala ali, poxa, a gente salvou o agricultor. Que você lembra, a ferrugem era um caos no Brasil. Era um caos. A gente trouxe Ópera, o agricultor conseguiu colher soja, né? Foi a primeira espirulina trazida para o mercado, foi o Ópera, naquele momento. Os anos passaram, a gente conseguiu trazer um novo fungicida que foi o Orquestra. É uma carboxamida, a primeira carboxamida no mercado foi o Orquestra. Também uma inovação. Não tinha carboxamida, a BASF trouxe o fungicida Orquestra para cá. E agora a gente está trazendo o Belian, né? O isopropanol azol, primeiro do mercado. Né? É uma inovação, altíssima performance, né? Zero fito e por aí vai. É uma característica da empresa. A gente tenta sempre se antecipar aos problemas do agricultor. Por isso que eu falo que hoje aqui a gente está coroando, né, mais de 10 anos de pesquisa. Né? É longo o trajeto para a gente chegar aqui e falar: ó, senhor agricultor, tem um produto aqui que te dá segurança, te dá paz de espírito. Você vai aplicar e você vai ficar tranquilo. Né? E é super bacana a gente ver, por exemplo, o depoimento do Rodolfo. Poxa, eu sou a terceira geração de agrônomos, né, que está aqui tocando a nossa marca, que é o legado. Está aqui no nosso stand, a gente falando bastante aqui de legado, né? Juntos pelo seu legado. O legado da BASF é garantir o legado do agricultor. E a gente entende que garantir o legado do agricultor passa por utilizar tecnologias de alta performance, para ele conseguir se manter na atividade, né, João? Eu me sinto muito honrado, porque eu lancei o Ópera em 2011, 2001, depois Orquestra, e agora com vocês aqui no Belian. E é importante para mim dizer da importância da BASF, né? Porque, entre aspas, né, na minha linguagem, não é aquela empresinha da esquina, né? São 100 anos de Brasil, 130 anos, 130? Mais de 150 anos de mundo. 150 anos de mundo, de pesquisa, de pesquisadores do mundo todo olhando a produtividade, a necessidade de alimentação dos povos e vendo a necessidade de nós termos soja no Brasil preservada e não entregando para a ferrugem. Essa acho que é a ideia fundamental desse evento que nós estamos fazendo aqui, né, Gustavo? Exatamente, João, exatamente. O Brasil é muito rico, né? A gente tem uma responsabilidade de alimentar o mundo, isso é fato. E a gente quer deixar claro para o agricultor que ele pode contar com a BASF nessa jornada, nessa missão. A gente está aqui há muito tempo, a gente viu muita coisa acontecer. Se a gente vai mais para trás ainda, João, lá na época começou o plantio direto, a gente está até com a foto do Bartz aqui no nosso stand, né? Começou lá em Rolândia, o plantio direto, Rolândia, lá nos Campos Gerais também. O plantio direto foi possível porque a BASF tinha herbicidas naquela época que dava para fazer manejo de planta daninha em pós-emergência. Então a gente viu muitas coisas acontecerem ao longo do caminho para a gente chegar agora e ver o agricultor brasileiro fazendo uma das agriculturas mais modernas do mundo. Mais modernas do mundo. A gente chegando a 42 milhões de hectares de soja aqui no Brasil. Aqui na região sul são mais de 15 milhões de hectares, com produtividade de 100 sacas por hectare, né? A gente participa do SESB, né, João? Que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil. E lá no SESB tem o desafio da produtividade, onde a gente estimula o agricultor a produzir mais. Porque a gente precisa produzir mais, né? Na mesma área. Mas tem que proteger. Mas tem que proteger. E a gente vê lá a produtividade de 115, 120 sacas por hectare. Isso é um sonho. Há pouco tempo atrás a gente falava de 40, 50. A régua subiu. A régua subiu, né? E a gente se orgulha em dizer, João, que a gente está lá com essa turma. O agricultor que está lá colhendo os seus 120 sacas por hectare,
ele está utilizando o BASF. Isso é orgulho para nós, porque a gente consegue ver que o nosso esforço de pesquisa está sendo bem utilizado, está valendo a pena. Isso para nós nos enche de alegria. Por isso que é importante dizer que o legado vai continuar, né? Aliás, é o nosso tema, né? O tema desse evento, Soluções BASF na soja. Seu legado é a nossa maior conquista. Isso prova através do seu depoimento. Agora eu quero voltar para o Vitor Bernardes. Ele é o gerente da soja, ele é o dono, é bom seria, né? O dono, né, do nosso produto, do nosso lançamento aqui. Que produto é esse que nós estamos lançando aqui? João, reforçar o seguinte, né? A BASF, no seu compromisso como uma empresa líder em inovação e comprometida com o legado do agricultor, a gente está muito orgulhoso de trazer para o mercado o Belian, né? Que é um produto fruto de anos de experimentação e que vai te ajudar o agricultor no quê? Primeiro, a controlar mais efetivamente um amplo espectro de doenças, a ferrugem, a mancha-alvo, e eu dou destaque para a cercospora-milídeo, que o Belian controla. Um produto altamente seletivo, então passível de você associar com outros produtos sem ter impactos em fitotoxicidade na planta. Um produto que tem uma molécula inovadora, que se liga, tem um poder flexível de se ligar mais forte no sítio-alvo do fungo e te entregar mais performance, né? Então, destacaria o controle da cercospora, como nós já abordamos na live. Então, realmente um produto fácil, que não deveria faltar no teu manejo para você que está procurando produzir ainda mais que você vem produzindo. Aproveitar e agradecer o Rodolfo e o Matheus, né, que trouxeram para a gente seus depoimentos, como vocês têm visto lá na propriedade, né? São um dos quase dos 1000 agricultores que estão testando e avaliando o Belian lá na propriedade nessa safra. E convidar todos os agricultores, né, que para a safra 23, 24, realmente usem dessa ferramenta e possam perceber na prática o quanto o Belian vai te ajudar a fazer manejos ainda mais promissores, né? Isso reforça o nosso compromisso com o agricultor e com a agricultura. A BASF é uma empresa de muita inovação. Como o Gustavo trouxe para a gente aqui, até 2030, nós lançaremos mais de 25 novos produtos para a agricultura brasileira, seja em crop protection, em biológicos, para que a gente possa elevar os nossos patamares, realmente possa fazer manejos mais efetivos. E a gente não está falando mais do mesmo, a gente está falando realmente de outros produtos, outras formas de manejar as pragas, as doenças, para que a gente possa fazer uma agricultura ainda mais otimizada. Vitor Bernardes, a gente não está encerrando, não, o nosso evento, porque eu tenho uma pergunta fundamental, que é para o Navarini, ele vai responder já já, o Dr. Lucas Navarini. É claro, né, que é o novo tal. Mas nós podemos correr o risco de perdê-lo, perder a eficiência dessa tecnologia. Mas antes do Dr. Lucas responder, eu quero novamente posicionar a mensagem da BASF em torno do Belian. O que é o Belian? É isso que o Dr. Vitor Bernardes nos explicou. Agora a gente vai fazer um resumo da mensagem que a BASF vai divulgar a partir de agora, a partir de hoje, após esse lançamento conosco aqui no Notícias Agrícolas. Então, veja aí a mensagem, a síntese da mensagem da BASF em torno do Belian. É uma mensagem de 30 segundos. Veja aí. Se as doenças evoluem, o manejo fitossanitário também precisa evoluir. A resposta? Inovação com alta qualidade, seletividade e amplo espectro de controle. Inovação que maximiza a produtividade e a rentabilidade das lavouras. O novo fungicida multicultura da BASF traz o revolucionário princípio ativo Revisol, com a exclusiva tecnologia PowerFlex, o poder flexível para a alta performance da sua lavoura. Uma mistura tripla, uma solução completa que se adapta para combater os principais fungos, levando mais proteção para o cultivo. Descubra tudo o que Belian pode fazer pelo seu cultivo. Belian, quando amplo controle encontra alta performance. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Reta final desse nosso evento aqui pelo Notícias Agrícolas, do lançamento do Belian, que é essa nova ferramenta, esse novo fungicida. Mas, antes do vídeo, deixei uma pergunta para o Dr. Lucas Navarini, um dos principais fitopatologistas do país. Porque ao longo desse nosso bate-papo aqui, vamos dizer assim,
eu já explicitei que eu convivi com o Dr. Lucas nos momentos difíceis, quando não tinha novas ferramentas. Agora surgiu essa nova ferramenta. É uma novidade. E a pergunta é essa: mas nós podemos perder essa ferramenta, a eficiência do Belian, como nós perdemos outras moléculas lá atrás, Dr. Lucas? João, justamente os princípios de resistência de fungos a fungicidas se aplicam da mesma maneira ao Belian do que se aplicaram a outras moléculas de fungicida, né? Quais são esses princípios? O Belian, apesar da versatilidade que ele tem de se ligar melhor, é um avanço, né? Ele não está imune ao desenvolvimento de uma raça ou uma população de fungo resistente a ele. Só que a gente acredita que essas moléculas que têm uma diferença, né, em termos de mecanismo de ação frente às atuais ou às mais antigas, elas venham ter mais longevidade com alta eficiência de controle. Já foi provado algumas que já estão no mercado, uma delas é o Versátilis, né, a morfolina, que ela tem capacidade de se ligar em mais de uma enzima na mesma rota metabólica que ela é letal ao fungo, que ela tem uma longevidade no manejo de ferrugem, por exemplo, e até de outras doenças. Então, a gente acredita que, né, o Revisol dentro do Belian tenha essa possibilidade de ter uma longevidade muito grande em termos de efetividade, sem aquisição de resistência. Aliado a isso, ele está com uma composição tripla. E nessa composição tripla, são 3 mecanismos de ação diferentes, que entregam mais complementariedade. Para ficar mais claro, assim, João, o que eu te dizer? Ó? Se eu aplicar o Belian e eu selecionar naquela minha aplicação curativa, da pergunta do agricultor ali do Tupã-Siretã, né? Uma curativa, eu apliquei, lá eu selecionei alguns indivíduos resistentes. Aqueles indivíduos resistentes que eu selecionei pela aplicação do Revisol podem acabar sendo controlados pelos outros componentes que fazem parte do Belian, que são 3 ingredientes ativos diferentes. E qual que é a receita que a gente faria? Como é que eu faço para o Belian me entregar o máximo resultado possível e eu, em contrapartida, também, além de querer ter mais resultado, preservá-lo? É a recomendação de sempre em mistura com os fungicidas protetores multissítio. Essa é uma recomendação hoje que é indispensável, inclusive para novas ferramentas, né? Você vai ter um alto nível de controle com manejo de resistência efetivo no seu processo de manejo de doenças. Então, doutor Lucas, vamos colocar de outra forma, então, a sua resposta. Vamos fazer um resumo da sua resposta, dizendo para o produtor o que ele não deve fazer a partir de agora com o Belian nas mãos. Aplicar tarde, aplicar curativo, aplicar nas últimas aplicações. Esse é o grande risco de outros produtos que acabaram perdendo eficiência nos últimos anos, a última década aí, por essa questão. Eu tenho 2 produtos na mão. Um é muito seletivo, novo e poderoso. O outro é bom, mas queima a minha folha, me dá fito. O que eu faço? Aquele que é melhor eu aplico no final para não ter fito e acabo prejudicando o produto e prejudicando o meu próprio resultado. Então, acho que o segredo do sucesso do Belian é seguir a recomendação de usá-lo nas primeiras ou na primeira aplicação, que ele vai entregar o melhor resultado possível. Num bom manejo, impedindo a fito, impedindo a perda da produtividade da sua soja. Acho que é o resumo. Esse é o recado. Muito bem. Gustavo Bastos, vamos encarregar aqui, vamos encaminhar para o nosso encerramento, palavras finais, e a pergunta que fica é essa, eu disse na abertura do nosso encontro. Não vamos nos resumir ao lançamento desse importante produto, que é o Belian, aqui apenas a esse evento aqui em Cascavel. Vamos ter outros desses? Qual é a próxima feira? Sem dúvida, João. A gente está dando o start aqui, né? A gente escolheu o Show Rural Copavel. É o primeiro grande evento do Brasil, uma relevância enorme. A gente está com o Show Rural desde o início e a gente escolheu esse evento para lançar o Belian, né? Aqui, muitos agricultores vêm ver novas tecnologias, nada mais justo que a gente trazer uma tecnologia como o Belian para ele ver aqui na feira, né? Mas a gente não para aqui, a gente está só começando. Então, todas as regiões do Brasil onde tem cultivo da soja, a gente vai fazer algum lançamento, alguma ativação lá. O nosso técnico local, o nosso desenvolvimento de mercado local, vai convidar os agricultores da região para bater um papo, para mostrar o Belian para o agricultor, né? Nós já temos aí quase 1.000 agricultores que estão utilizando o Belian essa safra, que são os nossos
nossos aliados aí, né, que já estão testando o produto, já tem as suas opiniões, né, já viu como é que o produto performa lá na fazenda, como o Rodolfo e o Matheus aqui mostraram para nós, né? E os agricultores das regiões podem ir lá visitar também esses vizinhos, né? Vai lá ver, né, como é que está sendo o Belian na fazenda do vizinho, vai bater papo, vai lá trocar uma ideia, né? Isso faz parte do nosso negócio. Então, a gente não vai parar por aqui, sem sombra de dúvidas, teremos vários eventos locais nas diferentes regiões do Brasil, para o agricultor entender melhor o que é o Belian e como que ele deve utilizá-lo lá na fazenda dele, na realidade dele, na condição que ele tem naquela região. Mas com o João Batista, a próxima parada na Expo Direto Cotrijal. Estaremos lá na Expo Direto, conversando com o agricultor gaúcho, fazendo esse bate-papo aqui também. Maravilhoso. Com a sua ilustre presença lá, João. Muito obrigado, Gustavo Como Bastos. palavras finais aqui, João, quero deixar o meu agradecimento, né, para você. É uma honra dividir essa plenária aqui com o Dr. Lucas Navarini, né, que a gente tem grande admiração, tem um conhecimento enorme em fitopatologia e tudo mais que compõe manejo de agricultura no Brasil. O Vitor, nosso gerente sênior de soja para o Brasil, uma honra dividir com vocês. E quero deixar o meu abraço para o agricultor que está nos assistindo, o técnico que está nos assistindo. Né, uma honra poder dividir esse tempo aqui com vocês. E agradecer você também, João, que ergue a bandeira do agro aí no Nacional. Tá joia? Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Dr. Vitor Bernardes. Foi um evento, 2 horas de informação, maravilhoso. E agora é aquele momento para falar para o final, que é o resumo, o fecho. O que você tem a dizer para os produtores? Antes de mais nada, agradecer a quem está nos ouvindo aqui, aos colegas, os agricultores que estiveram aqui com a gente, né? Aos meus colegas de palco, o Dr. Lucas, Gustavo, a Notícias Agrícolas, né? Por a gente estar aqui fazendo essa live, batendo esse papo e trazendo essa inovação, né? Esse produto que muito nos orgulha lançando para a agricultura brasileira. Então, realmente, não é mais do mesmo, é algo diferente que vai te ajudar a fazer um manejo mais efetivo de um amplo espectro de doença, sem dar fito, e que realmente tem um controle diferente em doenças emergentes. Então, esse é o Belian, esse é o compromisso da BASF com a agricultura, de realmente, assim, trazer as inovações para que nós possamos seguir evoluindo. Então, uma grande satisfação convidar você, agricultor, a já na safra 23, 24, a utilizar o Belian e comprovar na prática tudo aquilo que a gente tem trabalhado ao longo desses anos, tem percebido que está tentando te transmitir, né, em relação aos atributos, aos benefícios e a nossa proposta de valor. Então, realmente agradecer, reforçar o que o Gustavo disse, que os nossos lançamentos, né, de Belian, eles vão acontecer por todo o Brasil ao longo de 2023. Então, que você possa também acessar o nosso parceiro distribuidor ou um colega BASF da sua região para saber mais sobre esse nosso lançamento e reforçar o nosso compromisso de que empresa de solução para a agricultura e que entende muito de manejo de doenças. Realmente nós temos uma posição de destaque no mercado brasileiro de proteção de cultivos, especialmente na indicação de fungicidas, e realmente com bastante humildade, mais propriedade, a gente entende de manejar doenças da soja. Então, convido vocês a vir com a BASF, a vir com o Belian, com o nosso manejo, que a gente vai estar entregando mais no final da safra. Eu diria, né, Vitor? Afinal, você é a BASF, né? Muito bem. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, então estamos encaminhando o encerramento, deixando aqui, claro, os meus agradecimentos a todos vocês, mas lembrando algumas coisas importantes. Nós fizemos a transmissão ao vivo pelo nosso Notícias Agrícolas. Tudo que nós falamos aqui vai ficar on demand, ou seja, vai ficar à sua disposição para você ver, rever, pensar, planejar e voltar a perguntar. Como é que foi aquilo mesmo que o Vitor falou, que aquilo que o Gustavo disse, que o Dr. Lucas deixou de dizer ou falou? Pergunte, mande as perguntas, elas serão respondidas. Então, todo esse evento aqui na BASF, aqui no Show Rural, ficará à sua disposição. Segunda informação, como eu disse, nós vamos repetir o mesmo evento lá em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, novamente com o mesmo formato. Passando novas informações e a gente situando como é que vai estar aqui daqui a um mês, portanto,
a situação da soja, da ferrugem, das doenças fúngicas. E, por fim, agora, dizer para vocês que nós estamos encerrando essa transmissão, mas as informações do Notícias Agrícolas continuam. Temos eventos lá em Guaxupé, lá na FEMAGRE, na Feira da Cafeicultura, Notícias Agrícolas presentes. Estamos na Argentina, onde a equipe do Daniel Olive está transmitindo informações preciosas da seca da Argentina. Estamos fazendo um crop tour com o Ginaldo da Laboro, né? E estamos também aqui, em Cascavel, no Show Rural, também cobrindo todo o show rural para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Então, continue no Notícias Agrícolas e nós, daqui a pouquinho, o João Batista e a minha equipe do Tempo e Dinheiro estará de volta a 12h30 com uma nova edição do Tempo e Dinheiro. Estaremos também no Facebook, estaremos na TV Milagro, na TV Climatempo, na Sky, Net, tudo isso para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. 12h30, eu de volta aqui com vocês, com mais um show de informação. Tempo e Dinheiro no ar, já já também aqui no nosso Notícias Agrícolas. Meus agradecimentos a todos vocês, continuamos juntos em defesa do nosso Brasil, em defesa do nosso agro. Viva o Brasil e vamos em frente. Muito obrigado.